Melhor atendimento você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, é um prazer grande ter você aqui conosco, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Hoje, dia 19 de junho de 2023, né? Muito obrigado pela sua companhia conosco sempre. Hoje nós vamos aqui tratar de alguns assuntos importantíssimos. Primeiro eu quero destacar para você que na próxima quinta-feira nós teremos o primeiro fórum da primeira infância e o lançamento do serviço em família acolhedora. Próxima quinta-feira, o dia todo, tem uma programação bacana para os amigos aí que estão sempre ligados em nosso programa, né? E para tratar disso, estamos recebendo aqui 3 pessoas importantes nesse cenário, né? À minha esquerda tem aqui trajando uma blusa rosa, belíssima, a minha amiga... Não é rosa não? É lilás? Lilás, né? Gente, o homem é muito ruim de cor, né? Se ele for bom de cor, duvida dele. Ela diz que aqui que é lilás, para mim é rosa, mas tudo bem, né? Minha amiga Josiane Penco, cara, né? Que é a nossa cliente aqui no programa Flávio Azevedo, está sempre aqui conosco quando o assunto envolve questões envolvendo a assistência social em nosso município. Ao lado da minha amiga Josiane, tem ali trajando alguma coisa que eu acho que está entre o salmão e o cor de abóbora, né? É mais isso? É mais isso aí, Fabinho? Goiaba, gostei. Sopraram goiaba aqui, mais ou menos isso. Fábio Fernando Pereira, quem eu quero agradecer. Josi é assessora especial da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Bonito. E o Fábio Fernando Pereira é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Imagino que esse seja um ano que ele está super sobrecarregado, porque neste ano nós temos também eleição de Conselho Tutelar, tem toda essa prerrogativa que é responsabilidade do CMDCA organizar as eleições e com amparo do Ministério Público, né? E lá na minha frente, né, aí com a roupa mais escura,
não vou dizer a cor, né? Senão vou dizer que é grafite com cinza, alguma coisa assim, né? A minha amiga Franciane Monteiro, prazer recebê-la aqui, estreando o nosso programa. Fábio é tão cliente aqui que quando ele chega no estúdio, o Wi-Fi já entra direto no telefone dele, né? Mas Franciane está aqui, estreando hoje o nosso programa. Muito bom receber esse pessoal aqui. Quero mandar aqui um abraço para os amigos, né? Rapidamente aqui um informe. Os amigos que ontem participaram do Treinão Rio Bonito, um abraço grande aí. Para quem participou, ontem foi a Trilha da Bandeira, sucesso aí para a rapaziada, Corredores Rio Bonito, Caminhada Urbana e essa moçada toda. A galera, fala nisso, gente, foi show de bola a primeira corrida da Academia H2O aqui em Tanguá, cidade vizinha, no último sábado. Quem acha que a chuva atrapalhou é porque não é corredor, porque quem corre sabe que quando a chuva cai fica muito mais agradável do que aquele sol na nuca do sujeito. Então o clima estava ótimo. Para dar uma corridinha, foi bem legal. Parabéns à galera da Academia H2O. Deixa eu registrar também aqui a minha trilha hoje, começando na Serra do Barbosão, saindo lá em Engenho d'Água, cara, né? Inclusive eu descobri que tem lá uma envasadora de água mineral chamada Engenho d'Água, né? Na hora que eu cheguei de volta à civilização, encontrei lá uma envasadora de água mineral, Engenho d'Água. Nunca tinha ouvido falar, mas tem. Lá ali na área de Sambaitiba, ali já em Itaboraí. Foi a trilha de hoje, né? Bem bacana. Bom, Adriana Viegas já passa aqui dizendo boa tarde a todos aí no programa. Obrigado, Adriana. Seja muito bem-vinda. Minha gente, então o assunto hoje aqui é utilidade pública, é assistência social. E falando desse tema, sem nenhum tipo de sensacionalismo, sem nenhum tipo de conversa fiada, com técnicos importantes dessa área, né? O pessoal reclama que eu não falo de saúde. Eu sempre falava, ficar contando quem morreu de Covid lá no meu programa, eu não quero não. A gente recebeu médicos, enfermeiros e tal, uma galera vai falar de saúde aqui na época. Assistência social, todo mundo preocupado ali com um velhinho que está sem cobertor, com a criancinha que está não sei o quê. E aqui a gente trata desses assuntos conversando com os técnicos do setor. E a última vez que o Josi esteve aqui foi uma excelente entrevista, Fábio também esteve aqui. E é isso. E tenho certeza que com o reforço da Fran hoje vai ser bem bacana também. Então, vamos começar com os nossos boa tardes, né? Josi, por favor, faça as honras. Bem-vinda. Boa tarde a todos, a todas que estão nos assistindo nessa brilhante comunicação, né, na parceria com o nosso amigo Flávio Azevedo, um parceiro de grandes anos, que compartilham aí essa política tão importante que é a política pública da assistência social de nossa cidade. Então é uma honra, grande amigo, estarmos aqui novamente. Já cumprimento a nossa secretária de assistência social do município, Natália Guimarães, que está nos assistindo, infelizmente não pôde estar por conta de uma reunião na secretaria, mas estamos aqui dialogando e é sempre muito bom trocar com todo esse público que você alcança e estaremos sempre aqui à disposição de disponibilizar informações e o que realmente estamos avançando em nossa cidade. Muito obrigada pelo espaço e pelo carinho com a gente, amigo. Eu que agradeço, Josi, que de vez em quando posta lá uns vídeos correndo e cantando, minha gente. Eu lembro daquele filme Cantando na Chuva, Fabinho. Né? Quem sabe? Ou correndo e cantando e seguindo a canção. Também, né? Também. Caminhando e cantando, ela é correndo. É verdade. Fábio, boa tarde, meu irmão. Bem-vindo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que utilidade pública hoje é uma coisa muito importante e é o que deve ser debatido, né? Porque as pessoas costumam gostar muito de inutilidade, aquilo que não vai levar a nada. Mas a utilidade pública, ela está aí para ser falada, para ser debatida, e a gente está aqui à disposição, tá, dos ouvintes. Qualquer dúvida, estamos aqui para dirimir. Perfeito. Deixa eu mandar aqui um abraço para Manuel Conceição, diz aqui meus parabéns, boa tarde. Caroline Cunha, boa tarde, pessoal. Wagner dos Santos Neves diz boa tarde a todos, parabéns, o senhor está muito bem acompanhado, tenho certeza que será uma tarde muito elucidativa. A torcida organizada isso aqui, né, Fábio? Torcida organizada. Uma equipe boa. Amarildo dos Santos, boa tarde para você também, meu irmão, seja muito bem-vindo. Minha gente, então, utilidade pública importante hoje aqui na nossa conversa, faz de conta que é fofoca, faz de conta que a gente está aqui falando mal de alguém, faz de conta que nós estamos aqui xingando a mãe de alguém e compartilha com força aí nos grupos, aí no grupo da igreja, da família, do trabalho, né? Porque
são assuntos importantes que nós iremos conversar aqui nesta tarde de segunda-feira, abrindo a nossa semana de programa Flávio Azevedo, de entrevista. Então compartilha no seu Facebook aí, manda o link aí para os amigos, né? E a minha amiga Sandriele Oliveira, boa tarde para você também, bem-vinda. Bom, estreante aqui no nosso programa, mas não menos importante por isso, Franciane Monteiro. Seu boa tarde. Ela estava ansiosa por esse momento, né? Não dormiu essa noite quando soube que havia aqui da entrevista, mas vai dar tudo certo, já está dando. Já está dando. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Flávio. É um prazer estar aqui, né, para poder falar sobre esse fórum e também falar sobre um pouquinho sobre o serviço de família acolhedora que a gente vai implantar aqui no município de Rio Bonito, falar sobre assistência social e falar sobre aquilo que interessa, sobre política pública, sobre crianças em vulnerabilidade, falar sobre coisas importantes para o nosso município. Perfeito. Josi, vamos começar falando sobre o fórum, né, que acontece na quinta-feira, é isso? Né? Quinta-feira. Começando que horas, onde vai ser, quem deve participar, como é que é isso, Josi? Assim, pessoal, primeiro é uma honra mais uma vez, enquanto assistente social do município, falarmos sobre esta política pública, que é a política pública da criança, da primeira infância em nosso município. Né? A proposta do Fórum da Primeira Infância, ela surge, né, num momento bem importante e especial para a nossa cidade. Nós estamos avançando, e hoje falo enquanto gestão do SUS, da assistência, mas também sou integrante do Conselho Municipal de Assistência Social, tendo como Fábio presidente e atuo como primeira secretária no CMDCA. E a gente entende, quando a gente assume essa política tão importante e necessária, a importância do diálogo entre as redes, né? E falar sobre a política pública da primeira infância é falar de vários órgãos que atuam em conjunto, em parceria, para avançarmos nessa política. Sentamos e mapeamos toda a nossa rede, né? Uma rede que grita, que pulsa por essa necessidade de alinhamento dessa proposta. E quando nós sentamos com a secretária, que de pronto pediu para que nós executássemos, né, toda a reformulação dessa política pública, surge a necessidade do fórum para trazer à tona todos os atores que atuam nessa cidade, do que é a política da primeira infância, o que a gente tem feito, quais são os avanços, qual é o mapeamento, qual é a rede que a gente tem. Porque de vez em quando somos acionados, porque tem uma criança em trabalho infantil, tem uma criança que foi violentada sexualmente, que está em exploração. E a gente precisa hoje dirimir essas informações. O que é trabalho infantil, o que é exploração sexual, o que é vulnerabilidade, o que é violência sexual contra as nossas crianças. E o que a gente tem de política pública para alcançar esse público tão importante, tão necessário. Não podemos pensar na maioridade sem pensarmos na nossa primeira infância. Então o fórum surge, né, com essa proposta de alinhar todos os atores, saúde, educação, todas as secretarias, sociedade civil, conselhos de nossa cidade. Será lá no centro administrativo da prefeitura na próxima quinta-feira, de 8 horas da manhã às 15 horas da tarde. E todos estão convidados a participarem. A inscrição será no local e é muito importante termos todos vocês participando, porque não podemos discutir uma política sem não estarmos participando e estarmos inseridos nela. Então, quando nós vamos questionar, inclusive, porque somos livres, né, para questionamentos e tudo mais, nós precisamos estar inseridos no espaço e saber realmente o que está sendo feito para podermos discutir essa temática. Então, hoje, né, as equipes da assistência social, através da proteção social especial, ela surge para alinhar a nossa política da primeira infância no nosso município, Flávio. Perfeito. Então, na próxima quinta-feira, gente, esse evento importante, eu falei da questão do público, né? Quem são os principais interessados, Josiane? Da outra vez que você esteve aqui,
Você falou sobre estudantes mesmo, de Sim, serviço social, exatamente. tal. O evento é gratuito, zero. Ainda teremos um delicioso café da manhã, Embora café seja da aberto, tarde. seja aberto para todos, né? Mas Sim, tem um sim. público- A gente direciona principalmente para a sociedade civil, os estudantes de várias graduações, todos terá direito a certificado, sociedade religiosa, de todo tipo de religião, é importante estarmos inseridos, porque são as pontas que recebem, né? Então a gente convida para os estudantes, para a sociedade civil, as organizações não governamentais, a sociedade, associação de moradores. Eu acho que é importante sabermos o que tem de fato de política pública na nossa cidade para disponibilizarmos ao público que a gente atende. Então a gente convida os estudantes, as igrejas, as religiões, todas elas serão todos muito bem-vindos. E acho que é importante a participação de todos para discutirmos essa proposta. Todo mundo também que trabalha com a primeira infância, as escolas. Exatamente. A Fran que Todos que trabalham com a primeira infância também aqui no município, né, as escolas que trabalham com a primeira infância, com esse público-alvo. É importante também estar presente para poder ver o que o município está fazendo, quais são as ações do município hoje para esse público em específico. É importante também essa participação. Acho que também essa moçada que trabalha com crianças de maneira geral, né? Exato. Thiago Bitesnik, Zeca Novaes, né? Ronaldo do Kickbox, Vaguinho do TKD, esse pessoal que tem um trabalho voltado também para a meninada, acho que é importante Preferencialmente, Flávio, porque assim, esse fórum, quando ele trata a primeira infância, ele é um fórum mais específico, porque a primeira infância, e detalhe que agora nós temos uma lei que regula a primeira infância no município, que até então não existia, né? Então, normalmente a primeira infância é de 0 a 6 anos. Claro, o que você vai tratar para a primeira infância vai repercutir nas gerações vindouras. Mas esse fórum é um fórum mais específico para a questão da primeira infância. Porque, como eu disse, o município não tinha lei, hoje tem, né? A minuta de lei foi trabalhada pelo CMDCA, foi encaminhada e a Câmara de Vereadores aprovou recentemente, acho que deve ter um mês ou um pouquinho, né? Aprovou recentemente a lei para a infância, a política para a infância, e a lei trata que a primeira infância, ela se enquadra nesse grupo de 0 a 6 anos. E também, importante frisar, que nós também não temos um plano municipal para a primeira infância. Que isso é uma coisa assim que faz uma falta tremenda. Porque tanto a lei quanto o plano, eles norteiam as ações futuras, os planos de trabalho, aquilo que as instituições precisam fazer, não só o poder público, mas também as instituições da sociedade civil, as chamadas OSCs, organizações da sociedade civil, como elas vão nortear o trabalho. E aí o plano municipal da primeira infância vai começar ainda a ser elaborado. O prefeito fez um decreto autorizando o CMDCA a fazer a nomeação de representantes de cada secretaria, do Conselho Tutelar, vai ter participação da Vara da Infância, do Ministério Público, ou seja, vai criar um grande grupo de trabalho para formular, preparar e implantar o Plano Municipal da Primeira Infância. Eu acho que esse fórum é o primeiro pontapé para começar esse projeto. Perfeito. E aí, gente, vale lembrar aqui, conceituar bem, né, o que é a primeira infância, né, que começa nos primeiros passos. Eu acho que até a gestante está incluído. Pelo ECA, sim. Pelo ECA, sim, né? O ECA protege a criança desde a sua concepção até os 18 anos de idade. Porque E a primeira infância vai até os 6. Aos 6, porque eu lembro que no meu curso de enfermagem, né, para quem não sabe, antes de ser jornalista, eu sou técnico de enfermagem, e eu fiz uma vez um trabalho sobre a primeira infância e lembro que nós começamos lá desde a fecundação, etc. E tal, até. Então, assim, gente, tem bastante coisa para falar, sobretudo nesse momento, onde nós vemos aí uma configuração social muito complexa, quando se fala de adolescentes, etc. e tal, dos mais jovens. E eu recebo regularmente o Dr. Nogueira e o meu amigo Léo Peclá aqui no programa para falarmos de saúde mental, e eles são unânimes, e outros profissionais dessa área, né, que trabalham com saúde mental, e eles são unânimes em dizer, cara, o problema é lá na infância. O problema é lá na infância. Esses ataques aí em escolas aí que a gente está vendo, né, aconteceu no Paraná, São Paulo, etc. E você vai indo para trás, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, todos os especialistas são unânimes em dizer que falhou alguma coisa lá na infância. E essa infância não é quando o cara tinha 11 anos, 10 anos, não. Por vezes são situações lá até da gestação. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que
Para você que fica fazendo aquela fala do Chapolin Colorado, né? E agora quem poderá nos defender? Porque toda vez que acontece qualquer problema, qualquer convulsão, qualquer situação que acontece na sociedade, rola uma convulsão, né? E agora quem poderá nos defender? Gente, eu acho que quem pode nos defender somos nós mesmos, saindo do sofá, que é a frase do meu amigo Gleiciomar para os corredores, né? E quando ele estimula a galera a fazer trilha, caminhada, corrida. Mas eu acho que nessa hora também tem o hashtag Sai do Sofá, e participando de fóruns como esse. É nesses ambientes, é nesses espaços que nós precisamos estar dialogando a respeito da infância, que pessoas nós deixaremos para o mundo de amanhã, né, etc. Então, a gente vê muita bobajada na internet, e quando se trata de um encontro presencial com pessoas especialistas, técnicas, para tratar do assunto, a gente faz de conta que não viu. Mas postou ali qualquer coisa no campo do sensacionalismo, da fofoca, do disse-me-disse, da acusação a alguém, etc., na rede social, aquilo tem 300 mil compartilhamentos. E a gente precisa ser um pouco mais seletivo, né? E entender que temos alguns assuntos que precisam ser discutidos em determinados fóruns específicos, se quisermos chegar a algum lugar. Se a gente quiser ficar jogando para a galera, vamos ficar, né, soltando bravata na internet, que é melhor mesmo. O ambiente parece que foi feito para isso. Mas se você quer pensar seriamente sobre os assuntos, eu penso que está aí uma grande oportunidade. E leve lá a sua crítica. Esse é o lugar, cara. Você está incomodado, está insatisfeito, está chateado com alguma coisa nessa área da assistência para as crianças, sobretudo a primeira infância, é o ambiente mais específico para tratarmos disso. Ou estou errado, Josiane? Certíssimo, Flávio. Assim, nós, enquanto política pública, e é uma angústia que a gente traz desde sempre para discutirmos qualquer política pública, e até para colocarmos os nossos questionamentos, a gente precisa estar inserido naquele contexto. E falar sobre a internet é falar que é uma terra de ninguém e tudo é compartilhado sem ao menos, né, buscarmos informações e saber se realmente procede ou não. As pessoas tendem a não desprender de tempo para buscar informações. Mas ainda assim a gente continua trabalhando e trabalhando muito. Quando a gente surge com uma assistência social, nós estamos falando de uma assistência social que é direito para todos. A gente sabe que não é do dia nem para a noite que a gente formula uma política pública. Precisa ter todo um diagnóstico, todo um preparo, todo um mapeamento para concluir uma execução. E falar sobre o fórum é falar sobre exatamente esse espaço. Um espaço que a gente assume e identifica a carência e a fragilidade de termos uma continuidade. Nós estamos falando de profissionais que são rotatórios. Nós estamos aqui hoje, não somos, nós estamos, e nós precisamos deixar Rio Bonito como uma política pública continuada. E como falar sobre isso? Sobre a nossa primeira infância, que desde sua concepção precisa ser preservada, se a gente não pensa num debate, num espaço de discussão. E aí vamos para a internet, vamos para os grupos, a gente discute uma temática sem ao menos entender o que está nos bastidores, que são profissionais que mapeiam, os conselhos municipais, que estão vazios, precisando da participação, inclusive, da sociedade civil, Flávio, sim. Que são nesses espaços que a gente discute essa política. Dali dos conselhos, a gente fomenta o poder executivo, legislativo, a provocar o andamento de uma política pública em nossa cidade. Eu vejo assim, muita gente ativista na internet, né? Não são poucos. Exatamente. Inclusive. E eu acho que está aí uma excelente oportunidade de ser ativo. Né? Porque a palavra ativista independente de partido político. Não, independente de partido político. Porque eu acho que é importante. Né? Até claro, isso, até na discordância enfim, por meio político, eu acho que é importante. Claro. Porque geralmente a oposição, os grupos que divergem, geralmente usam uma situação e generalizam. Mas não é por aí. Existe um trabalho sendo, e nós falávamos sobre isso ainda agora, as pessoas criticam sem ao menos entender o que está acontecendo. Porém, quando a gente convida a participar desses espaços, seja partido político que for, é importante ter conhecimento. Né? Quando temos conhecimento da causa, aí sim nós temos propriedade para o diálogo. Fora isso, é mais uma pretensão, né, pessoal para, né, denigrir, enfim, ou ser beneficiado em alguma coisa. Jogar para a galera. Exatamente. Então a
gente convida. E quando nós provocamos esse espaço, a gente convida todos, a população, enviamos convites, colocamos nas páginas oficiais, para que nós debatemos essa política e conseguimos pensar no denominador comum, né? E não pensarmos só em nós mesmos. Eu acho que tem muita necessidade de unirmos e pensarmos no Rio Bonito com política pública continuada, independente de quem esteja sentado na cadeira. Eu acho, inclusive, quero até fazer o papel de assessor de imprensa aqui né? Nós estamos a um ano das eleições, gente, né? Eu vou fazer o papel de assessor de imprensa aqui das pessoas que estão aí já anunciando pré-candidatura, seja vereador, seja prefeito. Está ali um espaço excelente para você lançar a sua plataforma nessa área da assistência, né? Com certeza. Um papel um papel ativo lá no conselho, leva a sua assessoria, leva lá a sua torcida organizada, manda o pessoal filmar, botar na rede social e diz, participei lá do Fórum da Infância e apresentei tais ideias, né? Exatamente, porque quando eu lanço, eu estive presente, eu participei e não foi executado, não levaram à frente. Fizeram uma prestação de contas lá que eu discordei, que eu acho que não foi feito da melhor maneira, tem que ser assim. Aí vira um objeto de discussão. Fora isso. Aí vale a pena, né? Fora isso, a gente sempre provoca isso. Vamos abrir um diálogo, vamos pro diálogo, vamos pro debate, porque existem figuras que nem sempre aparecem, porque a política pública e o serviço de assistência social é um serviço que não é assistencialista. Ele não é visto porque ele não é divulgado. Então é necessário participar para saber exatamente o que está acontecendo. Então essa é a angústia que a gente traz em pensar na nossa primeira infância e pensar numa lei para execução, porque a nossa prática hoje Maria está e quando entra João, a política não continua, porque foi a ideia de fulano e cicrano. Mas nós estamos falando da gente, nós estamos falando de crianças, adolescentes, seja o público que for, que merece ter uma política pública que assegure seu direito, que é preconizado, inclusive. Só que, por muitas vezes, nós esquecemos o que é direito, colocamos o nosso benefício próprio, e quem precisa ter o seu direito assegurado na íntegra, perde por conta de embates políticos e acabam prejudicando esse público tão importante. E assim, fazendo uma analogia... Antes de você falar, Fábio, já te dando a palavra, que era para você que eu ia dar a próxima parte. Fico, inclusive, assustado quando vocês vêm aqui e me dizem que algumas ferramentas tão importantes como planos, etc., que orientam o trabalho, e aí eu falo pelo turismo. Uma secretaria que foi criada há quase 10 anos em Rio Bonito e nós não tínhamos um plano municipal de turismo. Estou falando disso aí porque é uma área que eu milito, que eu sou um ativista dessa área. Não tem. E aí você agora há pouco falou de um plano aí também que não tem, cara. E a Secretaria de Assistência Social, a grande realização geralmente é trocar o nome, né? Aí era assistência nenhuma, o outro vai, bota promoção, o outro vai, bota serviço, o outro bota não sei o quê, tal. Os planos efetivamente que nós precisamos, né, ao longo de tantos anos, você me disse aqui que agora é que vai começar a se organizar para se fazer. Cara, isso é impressionante, né? E fazendo uma analogia primeiro, que você falou de jogar para a galera, eu sei que você é tricolor, eu sou rubro-negro, mas eu lembro uma fase do Flamengo, vai falar de futebol, você vai entender o que eu vou falar. Eu lembro uma fase do Flamengo que existia na época um comentarista esportivo chamado Apolinho. Apolinho, ele continua, né? Lá na Tupi, junto com o Zé Carlos Araújo. O comentarista parece que sabe tudo, ele fala tudo o que tem que acontecer. Aí botaram o Apolinho para ser o técnico do Flamengo. Um dos piores técnicos que o Flamengo teve. Porque uma coisa é você falar, a outra é você estar ali, né, na articulação das coisas. Tem aquela frase popular que o pessoal diz que falar até papagaio fala. Não é? Então, assim, infelizmente a gente vê muitos atores que, até por um certo oportunismo, né, muitos que querem aquele momento para falar. Mas nós entendemos o seguinte: política é prática, política é dia a dia, política é pé no chão, política é debate. E não adianta você debater para você mesmo ou para quem está te ouvindo numa internet, que aquilo ali, como fala, é terra de ninguém, você vai ter. Agora, política... Inclusive, alguns personagens que tem o perfil dele lá falando e tem uns 5, 6 que acompanham ele, que quando você vai pesquisar, é ele mesmo com perfis fakes. Também acontece isso. Então, o cara assim, né? O cara comenta lá, mas isso é um absurdo, né, Fábio? Mas o Fábio é fake. Aí ele mesmo vai lá, entra naquele perfil e diz, não, pois é, então... E a gente observa, Flávio, que eu acho pior. Por exemplo, se o cara vai falar de saúde... onde está o Conselho de Saúde? No mesmo lugar, a reunião é feita naquele dia, aberta a todo mundo, o cara nunca foi. Nunca foi. Não, entendeu? Então, assim, mas quer saber onde está? É fácil saber onde está se ele for na reunião, a reunião é aberta.
Né? Onde está o Conselho da Criança que não vê? Está lá no mesmo lugar, se reúne toda primeira quarta-feira, 9 horas da manhã. Então, assim, a participação ela é fundamental para que a crítica seja construtiva. E que tem objeto, né? Exatamente. Tem objeto. Né? Porque, como eu falei, é utilidade pública. Você não pode trazer inutilidade, trazer uma coisa que não vai gerar nada. E às vezes vai gerar guerra, conflito, briga, que não vai dar em nada, ou seja, só para poder a pessoa ter um espaço político, principalmente próximo da eleição. Estamos numa democracia, isso é saudável, a liberdade de expressão é saudável, desde que não afete o direito, né, do outro, que as pessoas confundem isso, acham que eu posso chamar Josiane de ladrão. Não posso chamar ela de ladrão. Para chamar ela de ladrão, vou ter que provar. Então, a liberdade de expressão, ela vai até o direito do seu próximo. Né? Então, assim, se alguém fala uma bobagem, ele é responsável por aquilo que falou. Agora, a prefeitura ela tem muitos setores, muitos segmentos e muitas secretarias. Né? Eu participo de uma secretaria que eu sei que trabalha. E se alguém quiser falar mal, vai ter resposta à altura. Porque só vai falar mal quem não conhece. Lamentavelmente. Há pouco tempo atrás aí, houve uma fala nas redes sociais e falaram da Casa da Criança. Como coordenador da Casa da Criança, eu fui lá e fiz um texto lá, não sei nem quantas laudas foram, mas um texto enorme, e refutei ponto a ponto cada coisa que foi falado, porque na sua totalidade, de 10 coisas faladas, 9 eram fake news. Apenas um tinha fundamento, e mesmo assim o fundamento que tinha não dava motivo para poder fazer aquela coisa toda. Então é isso, Flávio, a gente está vivendo isso. O mais importante é isso, é saber que o município não tinha uma lei, agora tem, é saber que o município precisa de um plano, e se a pessoa quiser colaborar, é bem-vinda para colaborar, porque é o município que ganha com isso, né? A comunidade, é a criança que vai ganhar, é a gestante que vai melhorar a sua assistência para que aquela criança seja gerada com saúde. Criança que é gerada com saúde vai ter menos problemas no futuro, ou seja, tudo aquilo que na base você trabalha bem, você está limitando um gasto, um recurso futuro enorme. Né? Você imagina, se uma criança tem a gestante tem um pré-natal bem definido, bem feito, que a criança nasceu sadia, é menos custo para o SUS. Agora, né, se ela tem uma gravidez problemática, não toma lá o ácido fólico, não toma lá os remedinhos que tem que tomar, não faz o seu pré-natal e aquela criança nasce doente, é problema para o SUS, é problema para o SUAS, porque às vezes sobra para assistência, para dar o suporte, o equipamento, aquela situação toda. Então, na verdade, o que nós estamos tratando é de futuro. Tratar da primeira infância é tratar do futuro, é tratar da próxima geração. Né? A primeira infância é fundamental, porque essa primeira infância é principalmente a hora que o caráter está sendo elaborado. Então, assim, eu costumo dizer, eu estava num debate há pouco tempo atrás, que eu até agradeço o SBET, que é aquele instituto que trata com jovem aprendiz, me chamaram para falar sobre a erradicação infantil, e a gente estava lá falando sobre isso, e assim, os jovens participaram de uma forma fantástica, né? E ali passa a ser uma troca de saberes, né? Porque a gente aprende com eles aprendem com a gente, nessa troca de saberes todo mundo aprende junto. Eu acho que isso que é fantástico. Mas assim, o entendimento de que a criança, ela precisa da sua base, por isso que a erradicação do trabalho infantil é importante, porque a criança ela precisa ter o seu espaço para brincar, ter o seu espaço de ser criança, de ir para a escola. Se você pega isso e quebra essa fase colocando para trabalhar, você vai ter problemas no futuro. Quer ver uma coisa que parece bobagem, mas se você conversar com esse Péclas, se conversar com o Dr. Nogueira, há muito tempo atrás, meu filho era novinho, isso eu estou falando de 30 anos, e eu conversando com uma sobrinha, que é psicóloga, eu falei assim, ele vai andar rápido, eu comprei um andador. Ela, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, mas por que, gente? Todo mundo usa andador. Ela, não. Eu falei, por que não? Ela, simples, Fábio. O neném, ele precisa aprender a ficar de barriga, se arrastar, ficar de joelho, sentar, engatinhar. Quando você pega e corta uma fase, né? Quando você corta uma fase que ele tem naturalmente que passar e já coloca para andar, aquilo psicologicamente vai refletir no futuro dele. Rapaz, isso foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, estou falando de 30 anos, nunca mais esqueci disso. E é fato, é verdade, se você for ver, conversar com os psicólogos que tratam da infância, você vai ver que isso é uma realidade. Você cortou uma coisa natural.
né? Isso é muito comum no ser humano, a pessoa quer adiantar o processo, quer adiantar tudo e acaba atrapalhando. Então é isso, eu queria fazer essa analogia que eu acho que é importante. Falar é fácil, criticar é fácil, mas eu acho que a pessoa tem que arregaçar e as portas estão abertas. Nos conselhos, na secretaria, nos equipamentos, as portas estão abertas para quem quiser ajudar. Bom, e aí eu quero até aproveitar aqui e deixar uma sugestão para os amigos que estão aí insatisfeitos com, por exemplo, a Câmara Municipal. Cada esquina que você chega, rapaz, mas essa é a pior Câmara. Aliás, toda Câmara é a pior, né? Eu acompanho política desde 90, né, com 16 anos, assim, quando eu comecei a votar, e a pior Câmara de Vereadores, a pior formação de Câmara de Vereadores é sempre a atual, né? Que era a anterior, né? Que superou a anterior, né? Então, mas, gente, o então presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, uma vez ele falou um negócio muito importante que a gente esquece disso. Ele disse o seguinte, quando ele tomou posse, em uma daquelas vezes que foi presidente, ele disse: está aqui nesta casa o extrato da sociedade brasileira. Então, meu amigo, está ali na Câmara de Vereadores um extrato da sociedade rbonitense. Nos seus erros e acertos, diga-se de passagem, principalmente nos erros. Principalmente nos erros. Então, assim, você que quer aí, está nessa ideia de reformular a Câmara de Vereadores, porque só tem pilantra, né? Já comece indo lá no fórum para ver quem foi lá. Isso aí. Quem foi lá, mas não é dos vereadores atuais, não. Desses que estão naquele processo de fulano, vem aí. Já está escrito nos carros aí. Já está escrito nos carros aí, não sei quem, vem aí. Olha, é fulaninho 2024. Então, observe se fulaninho vem aí, se foi lá realmente, apresentou ideias, participou do processo. Entendeu, pessoal? Porque se Flávio Azevedo, que fala tanto, diz que vai fazer acontecer, mas quando chega num fórum como o de quinta-feira, não está lá presente, ele vai ser igual àqueles que já estão aí e que também não vão. Então, que diferença esse cara tem? Né? Por que eu me ausentei do processo político? Eu fui candidato a vereador 2 vezes. Não ganhei eleição. E alguém me disse assim: não, Flávio, mas para você ganhar eleição tem que comprar voto e carregar doente. Eu falei: irmão, eu não compro voto, nem quero carregar doente, parceiro. Eu gosto de saúde, né? Eu gosto de trilha, gosto de quem está saudável, né? Todo o direito a quem está doente, cara. Mas eu não curto esse negócio. Então, o que eu prefiro fazer? Me ausentei do processo, porque já tem muita gente carregando doente aí. Essa pegada já tem representatividade, um monte, cara. Tem fulaninho do exame, não sei quem da catarata, não sei quem da cirurgia, e laqueadora de trompa, esse negócio. Cara, já tem muita gente fazendo isso. O João da cesta básica. Eu não quero fazer isso. É outro caminho. Mas já que tem que fazer isso, deixa a turma que está lá. E eu acho que faz até bem. A moçada que se propõe a fazer esse trabalho. Então, assim, cara, você que está insatisfeito, vai lá ver. Vai lá ver a rapaziada aí que vai ser candidata a prefeito, vereador, né? Que ano que vem tem eleição de prefeito e vereador. Quem, né? Porque são vários, né? Quem estarão presentes lá no fórum, né? E dando, inclusive, sugestão para a questão da família acolhedora, Fran. Sim. Que é um assunto novo, que pouca gente domina, e a gente precisa tratar disso aqui, antes que comece a falar bobagem por aí a respeito do tema, né? Então, o que é a família acolhedora? Inclusive, eu estou aqui com uma pergunta de Jerico aqui, mas que eu vou fazer, gente, eu não sei. Por que não fala programa e é serviço, né? Eu fiquei nessa dúvida, né? Para mim era um programa, aí você já falou 3 vezes no meu ouvido aqui, serviço. Eu falei: opa, tem que ser serviço. Fala para mim dessa diferença de entendimento de um serviço para um programa. Como é que é, Fran? Sim. É porque um programa, na realidade, o município, para poder executar um programa, ele vai aderir a um programa, né? Ele tem a opção de aderir ou não a um determinado programa, né? Existem alguns programas, né, federais hoje, no âmbito, né, federal, que o município ele pode ou não aderir. E um serviço, não. O serviço, ele tem que executar, né? Então, o serviço de família acolhedora, todos os municípios têm que executar, ou deveriam, né, executar. Está previsto em lei, na lei, né, da primeira infância, lá desde 2016, para executar esse serviço de família acolhedora nos municípios.
Aqui no Rio Bonito começou em 2018, né, toda essa movimentação para poder implementar o serviço. Aí ficou um pouco parado em âmbitos na Câmara Municipal, depois veio pandemia, né, aí atrasou mais um pouco a pandemia, eu acho que, né, brecou um pouco de algumas questões. Enfim, agora no mês passado foi aprovada a lei do Serviço de Família Acolhedora aqui no município de Rio Bonito. E agora no fórum a gente vai fazer esse lançamento e divulgação para o município. Então convido, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem conhecer, saber mais do serviço também, a fundo, participarem do fórum, né, porque a gente vai explicar direitinho como vai funcionar aqui também, né? Caso você tenha vamos usar dúvida. aqui a minha cabeça de cidadão comum com aquelas tradicionais perguntas, né? Eu já ouvi em outro programa que a gente falou um pouco disso, mas para a gente esclarecer e relembrar, né, refrescar aqui as informações, trata-se de um serviço onde, em vez da criança ir lá para a casa da criança, ela é acolhida por uma família até certo ponto, até certo aqui tempo, em Rio é isso? Bonito hoje, a gente já existe esse acolhimento institucional, né? Que a gente fala acolhimento institucional. Na casa da criança. Na casa da criança. Sendo que no ECA, prioritariamente, antes da criança ser acolhida em instituição, né, em ter acolhimento institucional, preferencialmente ela deve ser acolhida em ambiente familiar. Perfeito. Né? Então, para não perder aquele ritmo de família, né? Isso, que tem a presença de papai, de mamãe, de irmãos, né? De sair na porrada de vez em quando, que na família tem isso também, mas um momento também de estar junto, os bons e maus momentos, né? Na saúde e na doença, né? Porque assim, né, independente de todo o amor, né, que os funcionários, né, que estão ali, sim, claro, dando àquela criança, aquele ambiente ali troca, né? Hoje é um cuidador, amanhã vai ser outro cuidador, né? Tem, né, outros funcionários, tem uma rotatividade. E quando ela vai para uma família acolhedora, não, serão os mesmos cuidadores que estarão ali presentes na vida daquela criança. E eu acho que a instituição, por mais que você queira na casa da criança, e está aqui alguém que foi uma coordenadora de Casa da Criança excelente quando passou por lá, minha amiga Josi. Fábio também conhece bastante dessa área. Por mais que você cuide bem daquele espaço, você nunca reproduz o ambiente familiar, né? O que você encontra nessa família. Na família vai encontrar. Né? Então, assim, existem alguns critérios, né, de elegibilidade. Quem são as famílias que podem, né? Porque eu acredito que aquela família que tem o histórico do cara cachaça, do outro que cracudo. Existe uma equipe tornozeleira eletrônica, você não vai entregar uma criança numa família dessa que está precisando ser amparada por uma família acolhedora, né? Como é que é, Fran? Então, existem alguns critérios de elegibilidade para aquela família se candidatar. Ela vai se cadastrar, né? Existe esse cadastro prévio e depois a equipe técnica, né, vai avaliar aquela família, acompanhar, vai fazer visita no ambiente que está se propondo a acolher essa nova criança, né, conversar com todos os membros da família. É importante que todas as pessoas que vivem naquele espaço estejam de acordo com essa questão do acolhimento familiar, com o acolhimento de mais uma criança, né? Tem uma relação de documentos, assim. Um exemplo clássico assim, é que a pessoa não pode querer adotar a criança. Eu ia entrar nesse tema agora. Eu sabia que você ia falar sobre isso. Entrar nesse tema agora, porque é impossível você não criar vínculo, né? Mas tem que criar vínculo. Josi é evangélica, né? Fabinho já foi pastor, né? E eu não sei qual é a sua... Sou católica. Você é católica. Também, mas já participou de retiros, assim, essas coisas assim? Sim. Pois ao final, nós conhecemos muito o retiro de carnaval, né? Quem conhece aqui. Cara, depois de 5, 6 dias acampados ali no retiro de carnaval, é uma choradeira na hora de ir embora. Você deve ter presenciado isso algumas vezes, Fábio, você como líder religioso. Não é? Porque você cria vínculo com aquelas pessoas ali, etc. e tal. Por mais que tenha ali uma confusão ou outra, né? Cria-se aquele ambiente familiar. E eu estou falando de 5 dias, 4, 6, né? E às vezes a família acolhedora vai ficar 6 meses, com essa garota, né? com esse menino, essa menina, muito mais tempo. Verdade. Né? E é natural que os vínculos se formem de lá para cá e daqui para lá, né? Sim. Tanto da criança para com aquelas pessoas e as pessoas para com aquela criança.
E como é que administra isso Então, se é aquela família que de repente não tem filhos, ou tem, mas já não estão mais ali e gostaria de ter mais, e manifesta esse desejo de adotar, etc. Como é que se trabalha essa questão do vínculo, né? A primeira questão que a gente vai trabalhar na família que se cadastrar, né, que quer entrar para o serviço de família acolhedora, é que ela não pode estar inserida Deixar no isso cadastro. claro, né? Exatamente, não pode estar inserida no Cadastro Nacional de Adoção. Né? Se ela estiver inserida ou se tiver intenção, ela não poderá fazer parte do serviço. Né? Mas a questão do vínculo, ela é muito importante, né? Quando se cria vínculo, quando se cria afeto, quando se cria amor, significa que aquele acolhimento ali deu certo. Porque o princípio fundamental do acolhimento familiar é que se tenha vínculo, que se tenha afeto, Claro. que se tenha amor. Porque o que aquela criança ali, naquele momento, precisa é de tudo isso. Né? Porque ela Principalmente isso, talvez. Exatamente. Porque ela está passando por determinadas situações e que aquela questão de vínculo, de afeto, de amor, de proteção e de cuidado que vai fazer com que ela se desenvolva. A gente fala do desenvolvimento também psíquico e biológico também, né? Tem algumas alterações no cérebro da criança, que quando a criança é cuidada e protegida, ela que se desenvolve melhor, ela cresce melhor. Então, assim, esse afeto e esse amor que ela recebe, ele é benéfico. E depois, quando ela, né, passou ali os 6 meses, 1 ano, e a gente acompanhando, avaliando, aí ela pode ter alguns caminhos, né? Ou ela vai voltar para a família de origem, se for sanado o problema que levou aí a questão do acolhimento, ou ela vai por uma família adotiva. Esse processo de retorno à família de origem ou para a família adotiva é um processo também, não é de uma hora para outra, né? Mas deixa eu entender aqui, você falou que essa criança pode ir para uma família adotiva. Sim. Mas essa família adotiva não pode ser a família que a acolheu? Não. Não? Não. Não. Uma vez né? Porque, tipo assim, gente, vamos lá. Eu solteirei 2 vezes, né? E quando eu solteirei a primeira vez e a segunda, quando eu fui arrumar uma nova companhia para minha vida, eu sempre coloquei como regra que eu não queria uma mulher que não tivesse filhos, que eu não queria mais tê-los, e achava um absurdo eu casar com a menina, né? Começar a viver, construir uma vida com a mulher que não foi mãe, ela tem um desejo de mãe, o bonito aqui não quer ter mais filhos, você não vai ser mãe porque eu não quero mais, peraí. Então, para resolver isso, o que eu fiz? Não, vou arrumar uma mulher que já tenha filhos, que também não os queira mais, etc e tal. E eu lembro que teve uma menina que insistiu comigo, mas Flávio, eu não quero nem saber de criança. Eu falei, menina, você é nova, cara, daqui a pouco mais, vai chegar aos 30, 35, alguma coisa, e você vai querer. Eu já tenho, não quero mais, mas você não tem todo o direito de querer, né? Então eu fico pensando se, por mais que essa família de repente pense, não, tá tranquilo, não quero adotar, etc e tal, mas será que essa conexão, depois de tanto tempo, não desperta esse interesse de se ele pudesse ficar aqui? É por isso que já se deixa muito claro que não pode. Sim, no essa início, família né? é acompanhada a todo tempo, né? A todo momento, são muitas conversas, assim, não é algo solto, né? Não é algo assim superficial, é algo aprofundado, é algo que é uma convivência que a equipe técnica vai ter. Dá um baita do enredo hollywoodiano isso, hein, minha gente, né? Família acolhedora, no início do querido, que é só uma história de filme, dar uma assim. contribuição. Na verdade, Flávio, família acolhedora, o serviço, que ele substitui a casa de acolhimento. Sim. Basicamente para essa criança de 0 a 6. Os maiorzinhos já podem, né, de acordo com da forma que for prestado o serviço. Então, na verdade, assim, porque 2 dúvidas, uma é essa. E a outra é assim, mas a pessoa se apegou, aí depois vai ter que devolver a criança. Mas veja bem, os funcionários da casa também se apegam. Nessa semana nós tivemos uma reunião, né, Josi? E contamos sobre um dos nossos acolhidos, né, que está para ser adotado a qualquer momento, e foi um chororô. Basicamente, todos os educadores abriram a chorar. Por quê? Se apegam. E é o apegar que faz criar carinho. Eu trabalhei, desculpa te interromper de novo, na enfermagem, na enfermaria C. Era uma enfermaria que ficava os pacientes ortopédicos. Alguns pacientes ficavam conosco lá 2 meses. Num tempo onde a ortopedia ainda era um pouco atrasada,
tinha aquelas trações, né? O cara caía de moto, etc. Isso. E aí ficava um mês, às E vezes, vocês se 2 apegavam. meses. Rapaz, quando o cara ia embora, a gente ficava com saudade. Você imagina a criança, né? Você imagina a criança. De 0 a 6 anos, né? Porque é pequenininho, então a conexão certamente é muito mais. E aí aquela família tem que entender o seguinte, porque o ECA fala que é o melhor para a criança. Então, primeiro ponto, o que é melhor para a criança? Aquele Estar ambiente. numa família ou estar numa casa? Claro que é estar numa família. A casa, ela tem que ser o máximo possível parecido com um lar. Mas você não vai conseguir isso. Ainda mais que você tem, às vezes, 15 crianças, 20 crianças, né? Então ela vai estar acolhida numa família, primeiro ponto. Segundo ponto, esse afeto precisa existir para que a criança seja bem acolhida por aquela família. Se teve chororô, sinal que o negócio É bom, aconteceu. funcionou bem. E terceiro ponto, essa família que está habilitada para ser família acolhedora, ela tem que entender que ela é uma instituição. Então ela não está ali para ficar com a criança, até porque existe o Cadastro Nacional de Adoção. Até porque existe todo um trâmite para quem quer adotar. Então ali precisam ser famílias que não queiram adotar. E aí para quem fala assim, mas é tanta burocracia, exatamente por isso que deve ter tanta burocracia, para você ter certeza de que não vai ter um problema ali na frente na hora Exatamente. de se desfazer, né? Isso. Queria pontuar o seguinte, assim, falar em acolhimento, gente, assim, são assuntos muito complexos, né? Porque a gente tem uma teoria do que é acolhimento institucional. A criança que está dando trabalho em casa, eu pego, jogo lá na casa da criança como se fosse um aspecto de punição. Essa é a visão que muitos têm de um acolhimento institucional. É um castigo, né? Um castigo. Em alguns lugares, eu já fui diretora, né, neste município, em outros, eu presenciei uma cena na escola onde a diretora falou para a criança, ó, se continuar assim, você vai para casa da criança. Ou seja, como se fosse um aspecto de punição. E tem mãe que fala isso. Tem mãe que fala isso. Vou te dar pro conselho tutelar. Vou te dar. É como se fosse realmente um tratamento cruel, degradante, o que é contra, né, toda forma de violação. Desculpa te interromper. Quando eu trabalhava na enfermagem, por algumas vezes eu tive briga com algumas mães, algumas parentas minhas, quando falavam assim, vou levar você para tomar injeção se não ficar quieto. Eu falava, peraí, tá arrebentando meu trabalho, cara. Por isso que a molecada chega querendo me enforcar lá. Exatamente. E o processo de acolhimento, Flávio, ele é muito demorado para uma criança chegar. Deveria ser. E hoje, né, trazemos aqui para o nosso município, antes de toda essa formulação, o Conselho, a Secretaria de Assistência teve o cuidado em sentar com o Conselho Tutelar, que são a porta de entrada de toda essa questão da negligência, porque o Conselho Tutelar ele não está ali para tirar filho de casa, ele está ali para garantir o direito daquela criança e aquele adolescente. E quando chega a fase final do acolhimento, né, Frank está aí frente ao Serviço de Família Acolhedora, porque se esgotaram todas as tratativas e tentativas. O que é esgotar? O CRAS já trabalhou a prevenção, o CREAS tentou esgotar a família extensa. Criança e adolescente não vai para um acolhimento e para o família acolhedora do nada. Você quer dizer que já passou por vovó, já passou por tio, e aí nós falamos em esgotar as tentativas. Sim. E esse esgotar a tentativa, todos esses atores, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, já sinalizaram, não tem o que fazer. O Ministério Público, a vara da infância... E lembrando que cada vez que se esgota uma nuance dessa, é mais trauma para essa criança, né? Exatamente. Nós estamos falando num processo traumático. É mais sofrimento para essa criança. Isso. E muitas pessoas, né, sempre falam família acolhedora vem para traumatizar a criança. Existem inúmeras crianças e adolescentes, e nós estamos falando de adolescentes também. Mas adolescente é problemático, dá trabalho. Nós nem vamos avançar na adoção tardia, em esgotar casais ou pessoa que queira adotar um adolescente, porque entra fora do perfil, porque aí nós vamos ficar aqui a noite toda falando sobre isso, porque eu tenho uma temática para adoção e para acolhimento institucional. Então vamos falar que se esgotou o Ministério Público, essa família que será trabalhada, e a assistência ela vem com uma cautela, né, de trabalhar toda a sociedade civil, por isso a importância
a sociedade civil, sociedade religiosa, para entender o que de fato é uma família acolhedora. Porque tem muitas pessoas que querem fazer essa caridade, mas não querem ter essa responsabilidade ad eterno. Acolhimento institucional, o coordenador equipara guardião. A responsabilidade legal é do coordenador que está ali. Só que a gente entende que o acolhimento ele é reavaliado de 3 em 3 meses. Família acolhedora da mesma forma. Uma criança que se esgotou toda a possibilidade, a gente não tem que pensar o sofrimento daquela família, pensar no que vai acontecer com aquela criança e adolescente. Agora imagina, acolhimento institucional, a criança geralmente compartilha o espaço com 10, 15, 20, 30 crianças e adolescentes. Não tem uma particularidade, uma prioridade. Aqui a gente até, Flávio, discute muito sobre isso, que criança e adolescente às vezes vai para o acolhimento institucional, não sabe quanto calça, quanto veste. Porque toma aqui, vai fazer de qualquer forma. Vou usar o que dá, o que sobra, o que voluntário não. Hoje, né, a nossa secretária e as equipes têm esse carinho em ter a particularidade do acolhimento. Da mesma forma, família acolhedora. A forma que a gente pensa em não traumatizar é estar no seio familiar, que será o serviço de família acolhedora, que será acompanhado pela vara da infância. Terá audiência concentrada, essas famílias participarão de audiência junto com o promotor, com o juiz, defensor, as equipes do família acolhedora, que irão avaliar se foi satisfatório ou não. E aí que se vai decidir se irão ser reintegrados, porque as crianças do acolhimento é dessa mesma forma, ou reintegra ou destitui o poder familiar. Quando o pai e a mãe perdem o direito da criança e adolescente, essa criança ela automaticamente é inserida no cadastro nacional de adoção, que já tem, Flávio, os casais ou a pessoa habilitada dentro dos moldes que preconiza o CNA. E daí, o família acolhedora da mesma forma. Maria e João querem ser família acolhedoras. E principalmente, Flávio, a gente fala que o família acolhedora vai receber um valor, que é outro denominador preocupante de uma avaliação muito pormenorizada, porque a gente precisa ter essa avaliação, dessa sensibilidade. As equipes estarão no território, né, assistência social através da secretária, determinou uma equipe exclusiva para esse acompanhamento, que estará dialogando direto com a vara da infância, conselho tutelar, que se não for satisfatório, vai haver um desligamento e a casa da criança vai ser uma ponte para suporte. Então, como o Fábio pontuou aqui, é o melhor interesse da criança e adolescente. E nós estamos falando hoje de uma particularidade em priorizar a nossa primeira infância, porque os acolhimentos institucionais cada vez mais lotados, porque nós estamos numa sociedade adoecida pós-pandemia, várias questões psicológicas, psiquiátricas, e nós estamos hoje numa nova ruptura de crianças com vários transtornos, sendo investigados com vários transtornos, que é um outro agravante, que precisa ter um acolhimento diferenciado. E o Família Acolhedora vem para ser esse braço onde a família e a criança será trabalhada. Eu não vou colocar a criança na sua casa e vou virar as costas, pelo contrário. Tem uma equipe 24 horas acompanhando esse serviço. Perfeito. Guarda só um pouquinho aí, Fábio. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Wesley Faria, que diz aqui, bacana com a presença de Fábio, o serviço é de excelência. Eliane Barbosa manda aqui um abraço para todos. Fátima Carvalho, convidado de excelência para abordar um assunto tão importante para a nossa sociedade. Zenilda Rodrigues, um abraço para você. Meu amigo Landinho, boa tarde, seja bem-vindo. O queridíssimo Adalmir Quintanilha, Fábio Fernando, fazendo excelente trabalho com crianças e adolescentes em Rio Bonito. Parabéns, meu amigo, vivendo o evangelho na sua essência. E tem aqui um comentário do senhor Santos Eli, que é um tipo de comentário que quando aparece aqui eu gosto bastante. Eu não sou um camarada de coração muito bom, sabe, pessoal? Eu não tenho muita facilidade para ficar impressionado com drama pessoal dos outros, não. E ele sempre diz aqui, meu Deus, alguém me socorra, pelo amor de Deus, alguém me ajude com uma marmita com bolacha, minhas filhas estão com fome, não tem nada, pelo amor de Deus, sou faxineira, mas esses dias não consegui nada, alguém ajude uma mãe desesperada, eu imploro por socorro, quem puder me doar uma marmita. Ela insiste aqui no assunto da marmita, acho que você tem direito a mais que isso, do que bolacha, marmita e ovo, Santos Eli. E ela bota aqui o número do Pix, né, etc e tal. E aí sempre aparecem os comentários desses aqui na live, e eu sugiro que procure a Secretaria de Assistência Social, sempre falo isso, né? Não faço Pix não, nós temos
instituições e equipamentos públicos na administração pública para atender essas pessoas. Como eu estou aqui com o presidente do CMDSA, como eu estou aqui com a assessora especial da Secretaria de Assistência Social e a minha queridíssima Fran da Família Acolhedora, por favor, as pessoas nessa condição aqui da senhora Santos Eli, o que devem fazer? Então, outra temática assim, que a gente discute muito, que são as cestas básicas. Não é só aqui na minha live não, tá, pessoal? Na live do Flamengo, na live do Fluminense. Sempre que tem uma live aparece alguém com essa conversa aqui. Mas digamos que isso seja realmente um drama real. Que seja, assim, nós temos hoje... procurar o que fazer. Nós hoje temos 3 CRAs nos territórios. CRAI Centro, que fica localizado ali na Praça Fonseca Portela, ao lado da Igreja Católica. O CRAS Basílio, que fica atrás ali o Jardim das Acácias, e o CRAS Parque Andréia. São 3 CRAs para dar suporte a todos os territórios do município. Lógico que não conseguimos e não vamos conseguir alcançar a todos em tempo real, imediato. Porém, as equipes estão de segunda a sexta, de 8 às 5, à disposição de portas abertas para acolher essa demanda. O CRAS, ele trabalha a prevenção, esses casos, né, com situação de insegurança alimentar. Por quê? Porque tem uma equipe de serviço social que, quando você pede comida, tem outras situações, ao entorno dessa situação de vulnerabilidade, que a gente chama de vulnerabilidade social. A começar do gás que vai cozinhar a comida. Exatamente. Então a gente precisa entender qual é a situação dessa família, o mapeamento. É uma discussão que a gente sempre, né, traz, porque eu fui no CRAS e não consegui a minha cesta básica. Nós estamos falando, não é uma comida pronta entrega, porque na realidade não tinha que nem ter cesta básica, porque a gente precisa ter uma política pública que realmente assegure a segurança alimentar, e a gente está correndo para que isso aconteça, sabe, Flávio? Hoje a gente tem o Bolsa Família, o Cadastro Único, que vem para dar um suporte a isso. Porém, voltando à situação aqui, todos os CRAs estarão à disposição para receber essas demandas e conseguir avançar e assegurar o direito dessa pessoa. Então você que fez esse comentário, não sei aonde a senhora reside, se a senhora reside próximo a esses locais, pode se dirigir ao CRAS de referência, que com certeza um profissional irá acolhê-la e vai resolver e amenizar o seu conflito. Lembrando que isso que Josi falou é Rio Bonito, né? Mas nós estamos falando aí, isso que ela disse é uma política nacional, meu amigo. Exatamente. Então, se você é de Itaboraí, de Niterói, do Rio de Janeiro, de Porciúncula, de Friburgo, de Antonieta, assistência social. Existe a Secretaria de Assistência Social com todos esses equipamentos. A configuração não muda, é a mesma. À sua disposição. Então, independente de onde você estiver, procure a Secretaria de Assistência Social. Sim. E eles são técnicos, né? Atuam na secretaria. Digamos que alguém vai dizer assim, mas acontece que eles estão puxando a brasa para a sardinha deles. Cara, eu sou jornalista e conheço o trabalho das secretarias de assistência social ou de promoção social, como sejam chamadas, em todos os municípios, e todas elas têm esse suporte, todas elas. Então, cara, desculpa, quando eu vejo esse tipo de comentário, né, não me sensibiliza, pelo contrário, eu fico puto, porque o cara já deveria falar, tá bom, Cidinho? O cara já deveria ter ido lá na secretaria. Não é possível que tem criança com fome, a ponto de estar pedindo marmita, bolacha, etc e tal, e não foi ainda numa secretaria de assistência social para poder resolver essa questão aí. Então, minha gente, quando eu vejo isso, eu fico aqui achando que tem lá um quê de oportunismo no negócio para tentar pegar aquele cara que tem um coração mais brando que o meu. E aí, só para complementar, e assim, assistência social, Flávio, hoje a gente fala com propriedade. A gente assegura o direito de realmente quem precisa. Não tem barganha, não tem indicação, seja quem for, são portas abertas, independente de qualquer questão. Todos que forem, todos que ligarem serão atendidos da mesma forma, e se conseguirmos, com certeza iremos assegurar o direito de qualquer um. Perfeito. Um abraço aqui para o Danilo Matos, nos acompanhando aqui, falando boa tarde, uma boa temática, né? Ele fala aqui da questão da família acolhedora. Então, minha gente, recapitulando, próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Prefeitura de Rio Bonito, nós teremos esse primeiro fórum, né? E aí eu quero cumprimentar aqui o pessoal da Prefeitura de Rio Bonito, embora nós tenhamos casas assim muito confortáveis no nosso município, né? Que geralmente rola um aluguel, a gente tem um teatro da CDL, a gente tem um espaço Cicarelli, tem um monte de lugar, né? Priorizando o espaço ali da prefeitura, né? Acho muito legal quando os eventos são feitos ali. É economia, minha gente, né?
não tem que fazer salão luxuoso. A prefeitura foi construída com um auditório para receber esse tipo de evento e que eles sejam mais, né, econômicos para a máquina pública. Então, para começar, já quero cumprimentar. E você que diz que não vai lá porque é na prefeitura, larga de ser trouxa, né? E aparece lá porque o evento não é de Peixe, não é do vereador, não é da Josi, é um evento da sociedade, né? Para discutirmos um assunto de interesse da sociedade. A gente precisa largar certas amarras e, por vezes, né, parar que senão vai estar usando meias palavras, porque o nosso tempo já não dá mais para isso, né? A gente tem que ser direto, preto no branco. Esse dia eu vi alguém dizendo assim, não vou pagar o IPTU não, porque eu não vou mandar o dinheiro para Peixe. Eu falei, pô, tá de sacanagem, velho. 2023 você ainda está pensando nisso, cara? Né? Eu conheço gente assim, que quando Solange é prefeita, o cara gosta dela, paga o IPTU. Aí não gosta de Mandiocão, o Mandiocão aparece e o cara não paga. Né? Tem funcionário público assim, que só quer trabalhar quando é do governante, que ele acha maneiro. Quando não é, ele bota licença, sessão não sei para onde, etc. Então, gente, nós estamos em 2023, cara. Está na hora da gente largar determinados vícios, né? Determinados vícios de cidade provinciana, porque quem faz a cidade ser provinciana, quem não sabe o que é isso, leia Casa Grande Senzala, né, que é um livro excelente, precisa saber o que é uma cidade provinciana, o que é um comportamento provinciano, e ainda exercita a leitura. Então, vamos participar, e é o lugar onde vai tirar dúvidas sobre o assunto principal aqui que nós estávamos conversando, que a Fran colocou, da família acolhedora, o que é isso, como é que não é, eu discordo disso, como é que vai ser, aí vai ter as explicações lá, antes de sair falando bobagem nas redes sociais. Fábio? Então, eu acho que está... eu aumentei outro aqui. Não, é só para pontuar aqui, acrescentar o que o Josi falou, e na fala da Fran, que é importante as pessoas entenderem o seguinte, como eu falei, família acolhedora é como se fosse a casa, só que a criança vai estar num seio familiar, o que nós entendemos que é o melhor para a criança. Agora, a forma de reintegração ou de adoção é a mesma, ou seja, a equipe vai estudar o caso, vai ver a família, vai ver a possibilidade de retorno familiar, depois de um trabalho feito pelo CRAS, pelo CRES, o que quer que seja, né? Não tendo jeito de voltar para o núcleo familiar, vai ver a família extensa, né? Algum familiar que queira. Não tendo jeito, aí a criança vai para o cadastro de adoção e é adotada por quem está na fila de adoção, não pela família. Aquela criança é adotada ou reintegrada e aquela família habilitada pode ter outra criança para cuidar, né, como família acolhedora. Por isso que o nome é família acolhedora, é a família que acolhe, não é a família que adota. Entendeu? Ela está ali para acolher, não é para adotar. E assim, em muitas cidades, Flávio, e muitos países, isso funciona muito bem. Em Rio Bonito está muito atrasado, né? Rio Bonito tem essa coisa das coisas serem muito atrasadas, né? Você vê, agora que veio a lei da infância, né? Agora que vai vir um plano da primeira infância, agora que vai vir a lei do CMDCA, que desde 92, olha o tempo que passou. Né? Agora que está sendo construído o Plano Municipal de Turismo. Exatamente. Então, assim, e outra coisa assim, que eu percebi, fiquei 20 anos fora, voltei, e uma coisa assim que eu percebi, né? Além de ser atrasado, aqui uma cidade tem que fazer, então, sabe, faz de qualquer maneira, porque tem que ter. Então, tipo assim, precisava da lei. Porque a família acolhedora passou a ter a lei em 2016. Então, faz um Ctrl-C. Faz um Ctrl-C, dá uma cesta básica para a família que vai acolher a criança. E está tudo certo. Não é assim, né? A própria casa da criança, né? De tanta pressão, não sei se você conhece a história é até engraçada, porque Sueli de Paula era, acho que conselheira tutelar na época, e o Ministério Público em cima tem que ter o abrigo, e tal, e nada de Mandiocão fazer. Um dia ela teve que pegar uma criança que não tinha onde botar. No portão dele? Não, deixou na casa dele. Deixou lá? Deixou literalmente na casa de Mandiocão. Ou seja, a primeira família acolhedora de Rio Bonito. A primeira família acolhedora de Rio Bonito, historicamente. Como é que chama? O plano piloto. O plano piloto. Né? Acabou sendo a primeira família acolhedora. E aí, assim, não é, o que eu falo não é por maldade, não. Sim. Por desconhecimento mesmo. Por isso você está falando, não entende o que a família acolhedora vai falar. Por desconhecimento, ele mandou fazer a casa da criança. Se você for lá, parece um orfanatão. Entendeu? Aquela coisa grande, aquele refeitório. Enquanto que a lei, o ECA, diz o seguinte: tem que ser o mais possível parecido com uma casa. Porque você imagina o seguinte: eu fui visitar, eu não vou falar qual é a cidade, eu fui visitar um abrigo de criança numa cidade, que eu cheguei lá, pensei que fosse uma creche. Igualzinho a cor pintada em duas cores, uma plaquinha na porta, aquela coisa toda.
Aí você imagina aquela criança que é acolhida ali, que vai estudar na creche e volta parece que ele está no mesmo ambiente. Né? Não, gente. Casa de acolhimento infantil é casa. Né? Até uma pessoa fala assim, você tem algum projeto de fazer uma brinquedoteca? Eu falei, você tem brinquedoteca na sua casa? Não. Eu falei, então não tem que fazer uma brinquedoteca. Brinquedoteca ele vai ter na escola, vai ter algum espaço, no CRAS. Né? Mas as pessoas têm essa visão institucional. Teve um tempo que eu sempre reclamava com alguém que dizia assim, meu irmão, o cara tem que ter vontade de voltar para casa. Que ele vai acabar querendo ficar aqui na instituição. Né? Porque ele tem uma realidade lá. E chega aqui, eu tenho videogame, tenho hidromassagem, tenho aqui alguém para fazer massagem. Tem pizza, hambúrguer. Né? Pizza, hambúrguer, passei para praia, para cinema. Eu vou fazer aqui em casa. Aí eu falei, eu tô quase vindo para cá. Então, deixa eu só pontuar rapidinho. Fala. Assim, lógico que, né, os acolhimentos você precisa assegurar o direito ao lazer, claro, à cultura, lógico, né? Porém, a gente sempre tenta discutir sobre isso. Administrado. Porque assim, às vezes até pra gente trabalhar uma reintegração, uma adoção é difícil, porque eu sempre olho do lado do digno de pena. Coitadinhos, porque estão ali, são sofridos. E não é essa a realidade. Precisamos 3 meses para trabalhar essa reintegração. E se eu disponibilizo tudo isso, eu frustro uma reintegração, eu frustro uma adoção, eu não consigo inserir no família acolhedora. Então, assim, a gente precisa garantir o que está preconizado no ECA? Sim, a gente garante. Mas também a gente tem toda outra, um trabalho que precisa correr contra o tempo, porque as reavaliações são 3 meses. Então, são 3 meses para trabalhar a mente daquela criança, trabalhar a família que está em casa esperando para voltar, porque às vezes foi acolhido porque a família está com uma fragilidade de financeira, de vulnerabilidade, de psiquiatria. Então, enquanto está acolhido, a casa da criança e um monte de gente precisa trabalhar muito. E família acolhedora, e a Fran vai pontuar um pouquinho também sobre isso. A realidade da família, assim, eu acho que é a família de todo mundo. Todo mundo, de quem exatamente. tem situação abastada ou de quem está passando necessidade. É um trabalho que não para. Seguinte, hoje é hambúrguer, hein? Vamos fazer o pedido aí. Dá 2 para você, quer Coca-Cola ou Guaravita? Mas tem o dia seguinte que é o seguinte, rapaziada, hoje é biscoito só, vamos dormir. Isso, e dá graças a Deus. E vamos agradecer, né? Porque tem biscoito. Né? Então, essa é a realidade familiar. Exatamente. Se você oferece um dia lasanha, outro dia pizza, outro dia hambúrguer, não é realidade. E aí não é maus tratos, a gente não está maltratando, gente, pelo amor de Deus, a gente está trabalhando a perspectiva de retorno. Franco, lá. Não, é só para pontuar também que a gente acompanha, além da família acolhedora, né, que está ali com a criança naquele momento, a gente também acompanha a família de origem, né, para poder sanar aquela questão lá que gerou. Enquanto isso está sendo trabalhado lá. Exatamente, a gente acompanha as 2 famílias e a criança também, tá? Só para deixar claro aqui, porque também, se a criança voltar, né, para a família de origem, ela tem que voltar com a família de origem, ok. Uma pergunta de quem não entende do assunto aqui. E essa família, eles mantêm o contato com a criança enquanto ela está com a família acolhedora? Ou esses pais? Depende de como... Ou depende do rompimento, né? Depende da questão, né? isso. É visão questão de violência, né? Exatamente. Depende aí de como que veio... De como se deu o acolhimento dessa criança, né? De qual foi o risco ali naquele momento. E às vezes é tirar exatamente para proteger, para proteger, né? A integridade física, né? Etc. Aí Fala. A gente pontua o seguinte, antes de a mãe e o pai perderem totalmente o poder, né, é um processo que se abre de acompanhamento. E as equipes, né, de repente a Fran também pode entrar um pouquinho sobre isso, as equipes elas vão avaliar se existe essa possibilidade de reintegração, e isso tudo tem um prazo. Quando perde total, enquanto isso as equipes irão dialogar, conforme você pontuou, importante sua sinalização, quando essa comunicação se esgota, quando transita em julgado e tem a destituição do poder familiar. Quando suspende o poder familiar, as equipes ainda fazem todo esse trabalho de possibilidade de reintegração, esgotar toda a família extensa, para aí sim julgar, transitou em julgado, não tem mais, aí sim a juíza, que é a única que pode deferir a suspensão, a destituição do poder familiar, aí sim não tem mais direito, essa família perde o contato. Perdeu o contato, aí sim essa criança será retirada desse serviço família acolhedora e será inserida para adoção.
foi para adoção. Por quê? Porque já transitou julgado, o pai e a mãe perderam o poder de pai e mãe, e a gente institui dentro do Estatuto da Criança e Adolescente a destituição do poder familiar. Digamos que eu seja uma família acolhedora e aconteceu essa questão do rompimento, o juiz bateu o martelo, não tem mais condição, etc., vai para a adoção. Ela pode ficando comigo até ser adotada? Então, a Fran pode falar sobre isso. Tipo assim, olha, até você arrumar alguém, pode deixando aqui, sem problema. Eu só queria Se você precisar, você levar. Fala, antes da Fran entrar nessa fala, eu só queria colocar uma situação que eu vivenciei. Né? Eu fui diretora de uma instituição, não foi aqui, foi em outro município. E eu fiquei lá por 4 anos. E quando eu entrei lá, tinha um adolescente. Esse adolescente, quando eu entrei, ele tinha 14 anos. E ele não tinha mais nenhuma perspectiva de reintegração familiar. A mãe em audiência disse que não queria. O pai, a família extensa, eu acompanhava pessoalmente, porque eu sempre fiz questão de acompanhar os casos, até por conta da minha formação, e eu sou especialista no direito da criança e adolescente. E aí eu fui, né, a mãe abriu o portão e o cachorro veio em cima da gente, um cachorro muito agressivo e tudo mais. Aquele foi o sinal que realmente não quero mais você, filho. E eu sentei com ele na linha do trem, ele olhou pra mim e falou: e agora, eu vou pra sua casa? Eu falei: calma, vou falar João só pra não colocar o nome dele. Eu falei: calma, João, vai ter um jeito, tem um jeito. Você não vai ser sozinho e você não vai ser colocado da rua. Porque faz 18 anos, Flávio, tem que ir embora. E vai pra onde? Quando eu entro na instituição pra trabalhar, eu percebi que ele ficava comendo assim, quase com o rosto dentro do prato. E ele tinha uma idade muito atrasada. Aí eu juntei com a equipe que entrou junto comigo também, foi uma transição. Eu falei: gente, alguma questão tem com o João. Quando eu levei ele para fazer a avaliação, ele tinha deficiência visual. E não perceberam na instituição. Ele não enxergava de uma vista e a outra, ele tinha um comprometimento e ele não falava sobre isso. E ele viveu por alguns anos naquela situação. E quando estava chegando o finalzinho dele completar sua maioridade, nós já trabalhávamos na autonomia, porque também a gente precisa trabalhar essa autonomia, essa perspectiva de ir embora com 18 anos. Gente, não tem o que fazer. 18 anos, pela lógica, pela fila normal, ninguém... Os parâmetros, porque quando você vai adotar, você tem que dizer a cor da criança, se tem deficiência ou não, a idade, você tem que dizer a criança que você quer. Por isso que fala que a conta não fecha. São muitas crianças para poucos casais. Por quê? Porque existe uma prioridade. E qual é a prioridade do Cadastro Nacional? Crianças de 0 a 6, bebezinhos, branquinhos dos olhos azuis. E geralmente a realidade do família acolhedora e acolhimento institucional é totalmente adversa do que às vezes a gente quer. E aí a gente fala sobre casais homoafetivos que têm direito, que são extremamente calorosos e humanos também com esse público. E aí o João, o tempo todo: eu vou embora com você. E todo dia que eu vim embora, ele sempre falava que ia vir embora comigo. Até um tempo a juíza me chamou e falou assim: Josi, o João, ele quer ir embora com você. Eu falei: ele vai embora comigo se não tiver ninguém. E eu decidi naquele momento, eu sozinha, estava, né, sem um relacionamento, falei: eu vou levar o João comigo. E aí, no final, o Fluminense, que tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, com o programa Adote um Vencedor. O Fluminense, ele dá visibilidade às crianças do acolhimento institucional que estão fora do perfil. Vai eu com o João e mais 7 crianças para o Maracanã, no dia do Fluminense Botafogo. Nós passamos um dia lá na sede do Fluminense, junto com as crianças fora do perfil, os adolescentes. O João o tempo todo do meu lado, sem esperança nenhuma. Vem a Globo, entrevista João, o que vai ser da tua vida? Ele: não sei, só sei que eu não tenho pra onde ir. E ali as equipes todas emocionadas, e eu mais ainda, porque eu sou muito emotiva em relação a esse tema. Entramos no estádio Maracanã antes do jogo, cantamos o hino nacional. E ali, o programa Adote um Vencedor, ele é transmitido, e o casal que ainda não foi habilitado, e esse casal foi essa situação, eles ainda não estavam habilitados. E aí nós falamos de exceção dentro do Família Acolhedora e Acolhimento. As exceções existem. O casal, eles não estavam habilitados ainda, estava tramitando um processo, porque a habilitação não demora, porque ela tem um fluxo psicológico que tem que passar tudo mais, porque senão eu levo a criança para casa, não me adaptei e devolvo, como se fosse um objeto. E aí tem toda essa preparação. Aí o João entra comigo, estávamos lá, passamos na Globo, ele foi entrevistado pela Globo e ele era fluminense também.
Fizemos tudo. Quando eu volto pro município, 2 dias depois meu telefone toca, que era o casal que assistiu a transmissão do Adote o Vencedor através do Fluminense, e eles queriam levar o João para casa. E aí o que acontece? A juíza que entende que não tem outra possibilidade, ou vá para casa de Josi, ou a gente insere ele para adoção fora do perfil. E foi isso que aconteceu. O João foi adotado por um casal de médicos, está muito bem, e aí o casal foi habilitado pós levar o João para casa, e ele está feliz da vida, e esse casal ainda adotou mais 2 adolescentes do acolhimento. Então, assim, foi uma situação que hoje me comove muito. Ele deu entrevista, inclusive, no Fantástico. Foi uma questão que me move muito, porque é um filho que eu tenho no coração, e foi uma situação atípica que acontece. É impossível acontecer? Não, não é impossível. Pode ser que dentro do processo, a Fran vai falar um pouquinho sobre isso, os casais eles não estão aptos à habilitação. Porém, pode ser que dentro da última instância está fora do perfil, não tem perspectiva da linha natural, pode ser que o juiz ou a juíza entenda que pode ser que tenha uma outra através da guarda provisória, e aí o casal se habilita dentro do processo. Pode ser que realmente dentro desse curso aconteça uma vírgula. Tem que prevalecer o melhor da criança. Existem esses casos de exceção, né? Que são casos atípicos, de quando não se encontra, por exemplo, para uma criança que tem uma deficiência, né? Que tem uma deficiência e que não se encontra nenhuma família adotiva com aquele perfil, digamos assim, para adotar. Aí aquela criança com deficiência está numa família acolhedora, né? E aquela família acolhedora, ela manifesta aquele desejo de continuar com aquela criança. Isso é levado em consideração. Mas quem decide é sempre a juíza, né? A gente leva para a juíza todas essas questões. Isso é levado em consideração e pode ser de exceção que aquela criança ela seja adotada por aquela família acolhedora de forma de exceção, porque não existe nenhuma outra alternativa para aquela criança. Aquela criança ela não vai ser adotada, já foi feita a buscativa nacional, internacional, e não teve, realmente não tem nenhum casal ou família, ou não teve alguém que esteja, né, queira adotar aquela criança com deficiência, por exemplo. E aí aquela família pode ser, sim, adotar. Mesmo sendo família acolhedora, pode adotar aquela criança acolhida. E essa questão desse processo de transição, da buscativa de adoção, quem faz essa buscativa é a equipe técnica da vara, né, da equipe técnica do juízo. Elas fazem essa buscativa e identificam algum casal ou alguma família, né, interessada naquele perfil de criança, naquela faixa etária, e coloca para a família acolhedora. Assim, ó, temos uma família para essa criança. E começam ali as visitas, né, Josi? Depois mais encontros, e tudo isso é gradativo, né? Não é de uma hora para outra, a família vai adotar, hoje eu tô com família acolhedora, amanhã eu tô com família adotiva. Não é dessa forma, né? A criança vai chorando, eu quero... Não é dessa forma que acontece, é toda uma forma, gradativa, é uma transição que a gente respeita o momento da criança, né? Tudo é feito quando a gente identifica que a criança, ela chegou o momento dela, ela pode ir com aquela família adotiva, aí ela vai, né? Não é a família, não é o pai e mãe adotivo e nem a família acolhedora que vai decidir o momento em que a criança vai deixar o acolhimento, é o momento da criança. E a criança, destacando que são as crianças e adolescentes que escolhem quem serão seus pais ou, né, a pessoa que vai levá-los, porque assim, a gente sabe, a família... Mas geralmente pode ser que aconteça que eles não se adaptaram, não sentiram confortáveis, não queiram ir. E isso não vai prevalecer, né? Vai prevalecer o que elas decidirem. Então, quem decide, quem será mãe, pai ou quem for, são as próprias crianças e adolescentes, que isso é muito considerado, né? As equipes trabalham muito nessa perspectiva de trabalhar esse psicológico. Nós tivemos um caso no acolhimento institucional que os irmãos... todos os irmãos estavam em acolhimento. Porém, a mãe já estava com a destituição do poder familiar, ela não tem, inclusive, o poder de mãe,
Só que as crianças já estavam inseridas no cadastro de adoção e elas não se identificaram com ninguém, né, Fábio? Não se identificaram com o casal e eles não aceitaram. Então eles faziam de tudo para burlar essa adoção, que não deu certo. Então eles foram reintegrados para o acolhimento 2 vezes. Por quê? Porque eles querem retornar para sua mãe, mesmo em situação de vulnerabilidade, mesmo a mãe não dando suporte. Era para casa da mãe que eles queriam, porque vale destacar isso. Pode viver na situação de fragilidade, de vulnerabilidade, a pior condição que for, mas eles querem estar no seio familiar. E isso precisa ser considerado. Então, não dava para avançar uma adoção com um adolescente que já tinha como decidir, ele não quer, e não foi. Eu já vi, inclusive, alguns casos, até tema de filme, né, que a gente vê, mas assim, casos reais também, que às vezes são irmãos, né? Exatamente. Que não querem se separar. Né? E aí, às vezes, até tem adoção, mas um para lá, outro para cá, e eles abraçam ali um com o outro ali, a gente só vai se for junto. Né? Isso. Fala. Para pontuar isso aí, porque as pessoas não entendem que vínculo independe de bens. Vínculo independe se a pessoa tem uma mesa farta ou não. Vínculo é vínculo. E às vezes nem o juiz entende isso, tá? Que eu já tive casos de juízes, por exemplo, preocupado, querendo acolher uma criança, não tem nem Danone em casa para comer, né? Mas assim, o vínculo, ele está acima disso. Então, por exemplo, eu vou tirar um exemplo aqui clássico. Falando de primeira infância, eu com 6 anos de idade, meu irmão me pegou na minha casa para me levar para Minas Gerais para estudar. Era um pedido do meu falecido pai. Mas eu morava com a minha mãe. E a minha mãe, tadinha, vulnerável, não soube dizer não e foi para lá. E meu irmão era bem de vida, meu irmão é um irmão bem mais velho que eu tinha, já faleceu. Bem de vida, a mesa dele era muito farta, e eu era pobre, em casa era pobre, na Praça Cruzeiro era uma casa pobre. Cara, mas eu queria estar com a minha mãe, eu não queria estar lá. Você está entendendo? Porque não é o que estava me oferecendo, era o vínculo. E esse vínculo não tem como ser quebrado. Então, assim, tem várias histórias aqui que a gente, né, que viveu na questão de acolhimento, mas em Mesquita, por exemplo, que é bem semelhante ao que Josi falou, eu tenho uma história que eu tenho comigo até hoje, né? Eu cheguei lá, a casa, o menino tinha 9 anos, ele estava lá desde os 4, já tinha se passado 5 anos, adotado e devolvido 3 vezes. Uma criança que sofria violência física, tinha a cabeça queimada, porque foi jogado água fervendo pela mãe. Ele foi parar lá porque a mãe estava tentando matá-lo, sufocado no travesseiro. Aí foi flagrada pela mulher que veio cobrar aluguel, e ela com medo meteu o pé, largou a criança foi para abrigo. Ela nunca foi escutada. Viu que ela falou que o menino tinha problema de visão e ninguém percebeu? Cara, 5 anos lá dentro, ela sequer foi escutada. E quando foi escutada pela primeira vez, já na equipe nova, quando eu entrei, é que nós viemos saber que ele não aceitava ser adotado porque ele achava que a mãe ia buscar. Coisa que a gente não ia pensar nisso. Porque você pensava assim, maltratava, brigava. Sabe, tudo que ele sofreu, a nossa tendência é achar que o vínculo se rompeu. Não rompeu, ele amava a mãe. Apesar de tudo que a mãe fez, ele amava a mãe. Entendeu, Flávio? Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que o ECA fala, é o melhor para a criança. Então, se vai estar naquela casa ali, né, tem até um texto bíblico que fala que é melhor o pão seco, né, no lar onde há paz, do que banquetes onde há contenda. Né, se ele vai estar naquela casa, que só vai ter um pãozinho seco, mas vai estar ali naquela família que ele ama, que ele tem vínculo, é o melhor para a criança, meu amigo. Nem sempre é estar numa fartura, não. O melhor para a criança, quem define, é a criança. Interessante essas nossas ponderações aqui. 17 horas 10 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre a situação que o Amarildo colocou aqui, que eu acho que vale a pena o que fazer nessas horas, né? Tem gente que fica muito incomodado com isso, eu sou um deles, né? E o Amarildo colocou aqui, Flávio, falando sobre a questão do pedido do Pix agora há pouco, esse tipo de gente é o que mais tem. Eu já presenciei na rodoviária uma senhora com 2 crianças, deveria ter 3, 5 anos, me pediu dinheiro para comprar pão e leite, eu não dou dinheiro, falei, vamos ali no mercado que eu compro pão e leite para a senhora, e ela não aceitou. Ou seja, nitidamente usa a criança ali para poder sensibilizar, né? Tá com fome, então vem com aquela receita de remédio desse tamanho, né? Etc e tal. Fazer nessa hora, né? Chama vocês, como é que é isso, né? Porque ali tem uma exploração do incapaz. Uma coisa que aconteceu comigo no estacionamento da ferrovia. Veio uma menininha
devia ter uns 5, 6 anos, falou assim, com a caixinha de jujuba. E vocês devem ter norteado, né? Que eu sei que não passa nada sobre a história de vocês. E a caixinha de jujuba, tio, o senhor compra para mim? Eu olhei para a cara dela assim, mas o que está acontecendo? Não, tio, não pergunta muita coisa não, que minha mãe está ali, ó, se eu não vender jujuba, ela vai bater em mim. Aí eu fiquei olhando para ela assim, cara, né? Eu falei, vou lá, pego a mãe pelos cabelos, que eu também não sou sensível, mas sou muito ignorante às vezes. Falei, cara, daqui, comprei lá umas balinhas dela e assim, são situações que você, essa exploração, né? O que fazer nessas horas, afinal de contas, né? A quem recorrer lá na assistência, chama a polícia, como é que é isso, né? Então, Flávio, é importante a participação no fórum exatamente também sobre isso. Nós vamos tentar dirimir um pouquinho dessas dúvidas e desse aumento de crianças em o que é trabalho infantil, o que é exploração infantil. Eu vou já por alto, assim, hoje nós temos no município o serviço de abordagem social. O serviço de abordagem social, ele vem justamente com esse cunho de avaliação. E a maioria destes pedintes que usam as crianças, elas não são do nosso município. E todos eles, porque o que acontece? Hoje, né, nada que aconteça aqui não passou por nós. E a gente tem o trabalho e a cautela de acionar os municípios de origem, verificar como está a situação do cadastro único, e todos eles ou estão em um benefício socioassistencial, em um aluguel social no município, recebendo contribuição alimentar, recebendo Bolsa Família, que hoje, né, lógico que não é parâmetro de condição satisfatória, porque a gente sabe que as coisas, o custo que estão, principalmente para quando tem criança, mas quando a gente avalia, a gente tem essa cautela de averiguar, porque nós não temos um trabalho investigativo nem punitivo. E o que acontece? Quem é o responsável hoje em nosso município em trabalhar essa temática de exploração, trabalho infantil, que realmente, porque é o que mais existe. As mães, né, que parte delas estão em situação de dependência química, dependência de álcool, vive sobre uma violência doméstica, usam as crianças como, né, aquele botezinho ali na frente, porque as pessoas se sensibilizam, e com isso a gente avança essas questões de vulnerabilidade, negligência, porque a gente acaba colocando a nossa solidariedade. Então, hoje, em nosso município, a gente não tem um diagnóstico de trabalho infantil. Inclusive, estamos em um mapeamento junto com o Estado, tá? Através do nosso cadastro único, fazendo todo esse acompanhamento do que está realmente em trabalho infantil no nosso município. Quando a nossa equipe vai para fazer essa abordagem, a gente identifica que 98% dessas pessoas não são daqui. E qual é o discurso? Eu vou para Rio Bonito porque eles são muito bonzinhos, eles dão dinheiro pra gente, enfim. Então, não é uma realidade hoje que nós não temos um índice de pessoas do município que estão nessa condição. São pessoas de outros municípios que vêm para cá por ser esse seio acolhedor, e a gente acaba provocando esse aumento. Quer ver sábado? Nós temos um público, às vezes, de ciganos que estão no município com várias crianças nos bancos, na praça, enfim. E não são daqui, são de outros municípios. Aí o que a secretária pediu, e a gente está nessa temática agora, já formalizamos, a nossa abordagem ela vai avançar aos sábados, inclusive para recambiar para os municípios e acionar os setores responsáveis para que notifique essa mãe, esse pai, porque estamos colocando as nossas crianças em tratamento vexatório, negligente, expondo ao risco. E aí sim a gente avança para uma outra temática. Mas o nosso município hoje, a gente sempre faz um apelo, seja a rede de situação de rua, que é um debate que estamos avançando muito sobre isso. Nós não temos hoje no município grandes públicos de situação de rua, temos 3 de tudo aquilo que vê lá no mercado municipal, porque a gente já mapeou e já fizemos, e a gente pode voltar aqui para falar sobre isso. E a mesma coisa sobre as nossas crianças. A maioria não são do município, e o CREAS, que fica ali naquele bequinho do Santander e Bradesco, que é o equipamento responsável para receber essas denúncias e fazer o acompanhamento. E atrelado a isso, eles irão acionar o Conselho Tutelar para as devidas observações e avanços. Mas o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, é responsável hoje, inclusive, pela abordagem social que temos no município para acompanhar esse público. Então, o nosso apelo é, não dê, encaminho a um equipamento, porque aí a gente lança o desafio, eles não vão.
porque eles usam as crianças para promover um vício, para promover, de repente, uma violência doméstica, enfim, dentre outras. E aí a gente não consegue acolher essas crianças e tirá-las dos riscos se a gente não denuncia. Então a gente sugere, inclusive, colocando à disposição o Disque 100. O Disque 100 é um Disque 100 que você pode fazer a denúncia, que é anônima. Você vai fazer a sua denúncia através desse canal, vai colocar a referência, e esse Disque 100 vai virar um processo do Ministério Público que encaminha para o CREAS, para o Conselho Tutelar, CRAS e as equipes acompanharem de forma sigilosa. Se você não quer se comprometer e ir ao equipamento, Disque 100, coloca todos os dados, que aí vai chegar para assistência social, que prontamente nós iremos fazer o acompanhamento e dar devolutiva para o Ministério Público. Perfeito. E assim, para esclarecer um negócio, gente, eu não tenho nada contra a garotada trabalhar ali meio período, ajudar o pai numa loja. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu não tenho nada contra. Agora, quando a criança chega e fala assim, não, porque senão a mamãe vai me bater, é um pouco demais, né? Exatamente. Seja criança pequena, seja criança aí já grande. É grave, aí é coisa correr. séria, gente. Né? Agora, eu já vi crianças ajudando ali, a família, o pai, etc., ganhando o dinheirinho dele também e tal, está estudando de manhã, à tarde ele está ali ajudando no afazer, numa situação, e aí às vezes não pode, etc. Tá, mas eu acho que pode sim, né? Na minha cabeça aqui, quem quiser discordar, fica à vontade. Agora, quando a gente ouve esse tipo de relato, né? Não, porque mamãe vai me bater, porque papai vai me pegar pelos cabelos, não sei o que, eu já ouvi em algumas oportunidades ao longo da minha vida. Aí realmente é algo que precisa se intervir, porque existe uma exploração. Sim. E não uma tentativa de se colocar, de se ensinar matemática, economia, né? Como gerir o próprio dinheirinho, né? Etc. e tal, que eu acho que é uma coisa importante dentro da educação. Cremilda Moraes, um abraço para você. Estamos recebendo aqui hoje no programa Josiane Penco, assessora especial da Secretaria de Assistência Social de Rio Bonito, Fábio Fernando Pereira, presidente do CMDSA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e minha amiga Franciane Monteiro, que é assistente social do Serviço Família Acolhedora, né? E quero lembrar para você que esse trio está aqui conosco hoje, que na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, lá no auditório da Prefeitura de Rio Bonito, nós teremos o primeiro fórum da primeira infância, né? Primeira infância é de 0 a 6 anos, né? E tudo que perpassa por essas idades aí está sendo discutido aqui, e mais a apresentação e lançamento do Serviço Família Acolhedora aqui em nosso município. Deixa eu lembrar aqui rapidamente dos nossos colaboradores aqui, que é importante. Viver Med, em frente ao Hospital da Civarga de Rio Bonito, Clínica Viver Med, 27340613, lá tem médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e muito mais. Drogarias Viva Mais, um abraço lá para o meu amigo Laerte e toda a sua equipe. 27341656 é o telefone, antiga farmácia Dois Irmãos, e 984779366 é o WhatsApp, para você fazer inclusive a sua compra sem sair de casa pelo WhatsApp. Você manda a foto da receitinha e daqui a pouco o remédio está chegando na sua casa. Deixa eu lembrar aqui para você da Viva Assistencial, agora com endereço novo, lá na 15 de novembro, número 74, no centro de Rio Bonito, 3634-4330. Deixa eu mandar aqui um abraço para a galera lá do Amanhecer da Terra, né? O doutor Nogueira no seu espaço lá agora, com hospedagem, day use, inclusive, para você conhecer lá o sítio, né? Rua Nildo Rangel de Carvalho, número 700, no bairro Bela Vista. E, meu amigo, não esqueça de fazer lá toda ligar para 971729068 para você agendar, para passar um dia para conhecer. Vale muito a pena você conhecer lá o Amanhecer da Terra. Eu tô com 48 anos, gente, né? E desde que eu sou moleque, né, eu tô sentindo um cheiro de fumaça aqui no estúdio. Algum mala botou fogo aí no matagal, aí na capoeira, né? E o povo não aprende que não se deve tocar fogo. E nessa época de inverno é batata. Junho, julho, agosto. Meu pai, que era lavrador, e apesar de ser lavrador, discordava desse método. Ele dizia que estavam treinando para ir para o inferno. Meu pai dizia, né? Telefrutas Rio Bonito, centro da cidade, com os melhores preços, os melhores produtos para você. 2734-3126, para você também fazer sua compra pelo telefone, chega tudo bonitinho na sua casa. Deixa eu mandar aqui um abraço para a galera lá da Imperial Odontologia,
Rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, número 45, Praça Fonseca Portela. Um abraço para Antônio, um abraço para o Flávio, para toda a equipe de dentistas da Imperial Odontologia. Além do atendimento, ainda tem a questão estética lá, né? Tem o Botox, tem o fio de PDO, tem o Skin Booster, né? Entre outras ações lá com a minha amiga Antônia, que esteve aqui no nosso programa e deu uma aula aqui sobre esses métodos, né? Josi disse aqui, excelente. Já passou por lá, Josi? Irmã de uma amiga. E os serviços são muito recomendados, inclusive estou para realizar um procedimento. Ela disse, inclusive, que tem que começar cedo, não pode, deixar a chegar. Aqui já está bem gritante. Não pode deixar chegar a fase maracujá de gaveta, não, senão dá ruim. E tem notícia boa para você lá também, Fábio. Os meninos estão também assim usando bastante o método que ela falou. É mesmo? A rapaziada está fugindo aí do pé de galinha. Esse pezinho de galinha que é nosso dos Azevedos, né? Ela disse que tem uma correção. Tem jeito. Tá animada também, Fran? Me animei. Não precisa pele. Pois é. Uma pele de peixe. Tem um aborrecimento na Josi vida. também tá de brincadeira aqui com essa conversa de que não sei o quê, tô precisando. Para. Bom, gente, Imperial Odontologia, lá na Rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, número 45. Passem por lá. Deixa eu lembrar aqui para você do meu amigo Vaguinho Corretor, lá na Rua 15 de Novembro, número 242, Sala 109, Centro de Rio Bonito. Consultoria em negócios imobiliários é com ele, 995 8080 81. Deixa eu lembrar aqui para você, Supermercado Armazém Rio, né? Um grande abraço aí para a rapaziada do Armazém Rio. Lembrando que quarta-feira vem a tal da Quarta Verde, né? Então você que quer fazer aquela alimentação bacana, não deixe de passar por lá. E a City Pharma, na loja 5, dentro do Armazém Rio, onde tem aquelas lojas ali de frente para os caixas, tem lá a City Pharma com promoções importantes, porque desse mês é o mês de aniversário da City Pharma ali dentro do Armazém Rio. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aqui para o nosso amigo Alípio Souza. Alípio mora aqui no Basílio e eu fui lá hoje conhecer a horta dele e ele tem lá uns produtos muito interessantes, né? Basílio, tem a bifurcação que vai para a Pousada Relicário, tem a outra que sobe para Braçanã de Cima. Vai para Braçanã de Cima, mas assim, cara, 100 metros à frente tem uma entradazinha à esquerda, tem umas casas ali nos loteamentos que está surgindo, e o Alípio tem ali uma hortinha com couve, alface, chicória, e assim, cheiro verde, coisa muito bacana. Não tive a oportunidade ainda de postar, mas daqui a pouco mais, depois que eu chegar em casa, irei postar a foto da horta lá do meu amigo Alípio, ele está lá todo dia, e passei por lá e levei umas couves manteigas que estavam apetitosas só de olhar. Amarildo diz aqui, parabéns pelo excelente programa, tudo muito bem esclarecido, obrigado Amarildo. E é isso, gente, recebendo hoje aqui Franciane Monteiro, Fábio Fernando Pereira e Josiane, né? Deixa eu ver se tem recado aqui. Cadinho sempre manda um recado para participar conosco. Vamos ver o que Cadinho falou hoje pra gente aqui. Vamos lá, recado do meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, aliás, pertinho ali da Imperial Odontologia. Cadinho sempre fica na segurança ali, eu passo por lá, vejo ele com um copinho na mão, ele, ó, já estou afinando aqui o café da clínica. Fala, Cadinho. Flavinho me fala que não está os participantes aí. Você agora atrasado, que ele está tomando banho. Um abraço. Chegou atrasado, né, Cadinho? Abraço pra você, tudo bom. E os participantes aí, um abração para eles. Valeu. Flávio, Cadinho, eu também tenho um problema muito sério. Eu sou emotivo e eu amo minhas empregadas. Elas são muito queridas, são muito amadas. Eu amo ela. Quando ela tem um problema, fica triste, eu fico também. Então, quer dizer, isso aí eu também tenho negócio de apegar as pessoas, né? Eu amo muito a Tininha, que está aqui comigo hoje, a Eva, também, a Eva muito carinhosa comigo, a Lúcia, que é a Lúcia Charré, e a Rosângela, a minha mãe Sansa, né? Tá bom? Eu também sei que tem esse problema. Um abraço para você. Obrigado. Abraço, Cadinho. E para as meninas que trabalham lá com ele, grande abraço aí para o Cadinho, sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Obrigado pelo seu carinho. Um beijo para as meninas do Cadinho, né? Ou seja, Fábio, Josi e Fran.
chega lá querer tirar uma menina dessa da família acolhedora do Cardinho, ele não deixa não. Com certeza. Minha gente, vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Flávia Azevedo, agradecer vocês aqui a companhia. Josi prometeu que íamos parar ali na Belo Grão da minha amiga Ana Paula para tomarmos aquele café. Eu estou esperançoso dela nos levar para a casa dela, né? Bem mais saboroso, né, Fabinho? Né? Aquela comidinha caseira, né? Cafézinho coado. Não é isso, Fran? Então, assim, cara, ela prometeu surpresas para nós, né? E vamos aqui às despedidas, minha amiga Fran. Obrigado pela sua visita aqui. Bem-vinda sempre. Volte sempre, né? E espero que essa seja a primeira de muitas. Passou que você nem viu, viu? Verdade. Passou até rápido. Nem leu o papel, viu? Ah, é a cola? Não usou a cola, não? Caramba, Falei pra rapaz! ela, vai que vai dar certo. Pessoal, Verdade. tem uma cartolina de 2 metros aqui embaixo da mesa que ela colocou que era para cola. Não precisou colar nada. Nem precisei. Cara. Aí, ó. Muito obrigada, tá, pela receptividade. Pretendo voltar outras vezes, já aceito o convite, então, né? Outras vezes estarei aqui para poder falar sobre o tema, sobre outras dúvidas que possam surgir. E você também, te aguardo lá no quinta-feira no fórum. Vá lá no fórum. Vai ser um prazer. Fábio. É sempre um prazer, né, Flávio, estar aqui, porque, como eu falei, utilidade pública é algo que precisa ser... Na feito sua no despedida, dia eu a queria que você dia. falasse um pouquinho como é que está o trâmite aí das eleições do Conselho Tutelar. Nós estamos com 14 candidatos habilitados para a prova. Eram 15 candidatos, 4 tiveram questões de pendências e deferimentos, mas 3 cumpriram o recurso, aliás, eram 5, 3 cumpriram o recurso, 1 não, então ficou impugnado. O Ministério Público não apresentou impugnação a nenhum dos 14, então estão todos habilitados para a prova, que tudo indica, se tudo der certo, será no dia 13 de agosto, um domingo. Feita a prova, e os que tiverem nota mínima, média de 6, né, para cima, estarão aí, então, podendo iniciar a campanha eleitoral, que vai ser durante o mês de setembro, e a eleição vai ser no dia 1º de outubro, essa eleição, lembrando que ela é nacional. Em todo o Brasil vai estar ocorrendo a eleição para o Conselho Tutelar. Perfeito. E muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Perfeito, minha gente. Josiane Penco, muito obrigado. Josi mandou um convite para mim. Sexta-feira, né, Josi? Sexta-feira mandou um convite para mim falando sobre o primeiro fórum, né? Que vai acontecer na quinta-feira, que nós estamos falando no programa. Falou, tem aqui uma contrapartida, hein? Eu até ajudo você na divulgação aí, mas segunda-feira tem que estar lá no programa para poder falar sobre ele. E aí, cara, eu lembro de uma história, né? Vocês que são evangélicos vão lembrar disso. Ela fez igual Davi. Saul queria matar Davi, né? Saul era ciumento, né? Etc e tal. Aí Saul, rei dos hebreus, o primeiro rei dos hebreus, ele arrumou lá uma estratégia, cara. Ele colocou a mão da filha em leilão e falou que ia casar com a filha dele, o cara que trouxesse uma parte do pênis de 100 filisteus. Cara, Davi foi lá e trouxe 200. Falou, o rei tá aí com você, é contigo aí. E a menina? Não teve jeito, não gostava do cara, teve que virar sogro dele, né, por conta de uma bobagem. E Josi fez mais ou menos isso, cara. Falou, tem que estar lá no programa segunda-feira. Ela não só veio, como trouxe Fábio e Fran com ela, cara. Tá igual Davi essa mulher, rapaz. Bem-vinda, Josi. Obrigado, foi um prazer. Mas eu tenho uma notícia ruim para você. Quinta-feira eu vou fazer um guiamento com alunos da Escola Municipal Antônio Duarte de Tanguá, na Serra do Barbosão. Inclusive foi por isso que hoje eu subi lá para olhar como é que estão os caminhos e tal. Eu já estou que tempo com esse compromisso agendado com eles. Deve ser até 11 horas, 11h30 esse meu compromisso lá. Então eu passarei pelo evento, mas não vou conseguir ficar amanhã lá toda como eu estava pensando. Mas uma foto e um abraço em você e afinar um pouco daquele café lá, com certeza eu consigo passar lá em algum momento. Eu acho bom, meu filho. Porque eu tenho... Cadê meu negócio aqui? Acho muito bom, porque eu tenho palavra, você me conhece, eu sou meio negociada. Tem palavra, quando eu falo, eu cumpro até o final. E eu gosto de desafio. Desafio que a gente enfrenta. Porque assim, a gente mata um leão por dia, meu filho. Isso aqui a gente tá sorrindo, mas nos bastidores o negócio é tenso, mas
eu sempre falo, independente de religião, existe a boa, a perfeita vontade de Deus. Ele não faz nada fora do controle da organização dele, então para ele tudo tem uma permissão. Então se ele lança um desafio pra gente, ele vai dar força pra gente, a gente vai seguir, vai caminhar. E nesse caminho nós encontraremos várias pedras, então cabe a nós a pegar a pedrinha, colocar ao ladinho ou colocar no nosso bolsinho e se tornar um peso. Então sempre é um prazer de alma falar em assistência social, falar o que o nosso município está avançando, como está a nossa Secretaria de Assistência. Já deixo um abração, um beijão para minha secretária e todas as equipes da proteção básica, proteção especial, porque são equipes, Flávio, que não desligam o telefone. Esse mocinho aqui trabalha 24 horas, agora a nossa mocinha também, boazinha do Família Acolhedora. Então, assim, a gente precisa enaltecer assistência social. E eu sempre falo quando eu vou algum embate de internet, porque sempre nas polêmicas eu estarei por lá, eu não quero me aparecer não, porque é difícil eu querer me aparecer, mas automaticamente eu apareço porque eu falo muito. Mas eu falo muito não é pra me engrandecer, é pra engrandecer o trabalho que o município está fazendo, sobretudo na assistência social. Assim, é uma política que faz enterro, que proporciona alimentos, que proporciona casa, que está na tragédia, que está na prevenção, que está no acolhimento, que está na vida, que tá... Então, assim, são vários trabalhos que a gente não desliga. A gente não consegue deixar o nosso telefone. Eu tenho uma casinha lá em Rio Seco, eu tive que colocar uma internet ultra mega power, porque sempre nós estamos à disposição. Então, eu desafio qualquer um tentar falar com a gente e não conseguir. É raro, porque sempre estaremos ali à disposição para todo mundo. Então, estar nesse espaço, Flávio, você é um amigo de tantos anos. Então, assim, em meio de polêmicas a gente sempre vai ter o nosso nomezinho envolvido, mas assim, quem nos conhece sabe o trabalho de essência, de alma, de carinho que a gente leva a sério essa política. Então, estar aqui nesse espaço falando para vocês, telespectadores, para toda a população riobonitense e sobretudo a nossa prefeitura que tem guerreiros aí atuando, e a assistência social é mais uma secretaria guerreira que não esmorece, que sempre está ali, e esse fórum vem só para fomentar um pouquinho do trabalho dessa equipe de ponta que não desliga, que é a equipe dos CRAS, do CREAS, do Família Acolhedora, Acolhimento Institucional, CEAM, Cadastro Único, a gestão do SUAS, a vigilância socioassistencial. Então a gente tem um mega de um trabalho que não só se resume à cesta básica. Nós temos de várias ações que nós estamos trabalhando 24 horas. Então e o nosso legado, Flávio, que a gente sempre fala que é assistência de todos e para todos e para quem dela precisar. E esses dias a gente ouviu e falou assim, gente, estranho, porque hoje para eu conseguir, as pessoas estão conseguindo as ajudas sem precisar que a gente interfira, mas é isso. Ninguém tem que ter as coisas porque João e Maria deu um bilhetinho ou foi lá em João e ligou. Portas abertas para quem for, seja de A, de B, de gestão passada, de quem for. Então a gente precisa dessa política em Rio Bonito e vamos sempre falar nisso, gente. Rio Bonito precisa romper a prática de que só funciona porque Maria está ali. O público de Maria que será beneficiado, o público de João é independente para quem dela precisar. Eu falo disso de assistência. A cesta básica tem que estar na casa de todo mundo, o funeral para todo mundo, o aluguel social para todo mundo. O processo tem que estar ali, é só pegar, ver como é que tá. Isso é transparência e trazer para o nosso município que é tão sofrido, Flávia. E a gente está tentando avançar para alcançar todo mundo e nós vamos chegar lá. Então, tenha um carinho quando for falar da assistência social dessa cidade, que é uma assistência que trabalha muito. Um beijo, secretário e todas as equipes. Um beijo a todos os amigos que estão aqui. E estaremos sempre à disposição. Você me lançou um desafio. E se você não estiver lá, aí o negócio vai estreitar. Não vai ter Serra do Barbudo, do Barboso, do sei de quem. Se você não for lá também você não vai. Porque a gente trabalha assim na agressão. Brincadeira. Um beijo em todos, um beijo, amigo. Obrigada pelo convite. Como é que você falou quando falar sobre assistência social, falar com carinho, é isso? E eu sugiro também falar com conhecimento de causa. Exatamente. Né, gente? Porque às vezes eu vejo assim umas bobagens sendo faladas, né? Isso mesmo. E nitidamente você percebe que a pessoa não tem conhecimento de causa ou está sendo impregnado por alguém, né? Então assim, cara, os problemas existem, eles precisam ser corrigidos, né? As necessidades, as dificuldades, né? A crítica ela é extremamente importante, né? Por vezes ela até norteia o trabalho, né? Eu gosto. Agora, honestidade também é bem bacana, né? Sermos honestos na crítica, na ponderação, no apontamento, inclusive qualifica a crítica quando ela chega, qualifica quem é que está falando, né? Eu costumo sempre dizer assim, de vez em quando alguém fala comigo, Flávio, alguém escreveu um negócio, agora não mais, né? Depois que eu aceitei Jesus e abandonei essa vida de estar perturbando os outros,
Mas de vez em quando eu falei, Flávio, alguém falou, mas quem falou? Fulano. Eu falei, então o cara não vale nem a pena. Menos fake news, né? Porque a galera, eu até vindo pra cá, eu falei, gente, me mencionaram aí um comentário, eu falei, eu comento ou não comento, porque eu me conheço. Então, assim, eu sei do meu trabalho, a gente trabalha 24 horas, então assim, eu não aceito que ninguém fale nada de mim, da assistência social, porque a gente trabalha de verdade. Então eu falei, aí me orientaram a não comentar, porque além de tudo foi um fake news, ninguém... Sim, as pessoas que realmente sabem que a gente trabalha. Então não fazem isso, e quando a gente colocar a verdade, compartilha a verdade, porque nós vamos a fundo para provar que existe uma política pública continuada, e nós faremos história com certeza, porque a gente pensa em todos. E assim, o ambiente político, ele é muito parecido com aquela música do Dominguinhos, né? Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha quem tá fora, quem entrar, e quem tá dentro não sai, né? Então assim, cara, mas eu acho que eu gosto muito quando as pessoas realmente botam a cara, aparecem, não, porque eu quero ser, eu pretendo, eu tenho ideias, eu acho que se eu fizesse do meu jeito seria diferente. Bacana, isso faz parte do processo. Agora, quando fica usando perfis fakes e tal, sob argumento de que não, porque eu não posso aparecer, que não sei o que mais. Então, gente, frouxo. Pra mim, a gente frouxa, que não tem caráter, não tem ética, não consegue ter um diálogo de gente grande, madura. Eu usei o meu perfil, Flávio Azevedo, minha página, minha estrutura de comunicação, para criticar sempre com... Você sabia onde eu morava, onde me encontrava. Tem gente que passa de cara amarrada por mim até hoje na rua, por conta de críticas que eu fiz, então, mas sabe que fui eu que falei, né? E eu assumi a parada ali. E assim, cara, tem gente que fica escondido atrás de perfis fakes, e tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora de aumentar. Mas a justiça tá aí, né? Agora dá para descobrir. A gente percebe que os pedidos de amizade no Facebook eles vão aumentando, aí você chega lá, você está vendo que não é ninguém, né? Então, assim, gente, o ambiente político ele é importante. Nós vivemos ainda num país democrático, onde a pluralidade de pensamento é extremamente necessária. Mas, cara, que seja o Fábio Fernando falando, a Franciane Monteiro falando, o Flávio Azevedo, a Josiane, o Antônio, o Manuel, né? Sem essa coisa de ficar, essa coisa rasteira. E é isso. Eu quero agradecer aos nossos 3 convidados aqui e agradecer, sobretudo, vocês que estiveram conosco, nos acompanhando. A Rayane Andrade Menezes disse que a assistência social de Rio Bonito está muito bem representada, trabalhando como nunca. Parabéns a toda a equipe, né? Obrigado, Rayane, pelo seu texto aqui. E realmente, pessoal, tem uma galera muito comprometida. Mas a assistência social não resume a sair a esmo distribuindo cesta básica, nem distribuindo qualquer benefícios, né? Ou caixão quando morrem as pessoas. Tem cadastro, né? Tem uma série de situações, porque essa moçada presta contas daquilo que é entregue, daquilo que é doado, ou o benefício que é ofertado. Existe toda uma questão que eles prestam contas. E se fizer cagada, o CPF está lá, cara, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar nessas questões, né? Mas não sabe, não conhece. De vez em quando eu mando para você. Alguém manda uma mensagem para mim, eu falo, cara, olha só, Josiane Penha, conhece? Eu mandar o número dela para você, esclarece com ela, porque de vez em quando eu faço isso, né? E depois eu pergunto, falou com ela? 90% dos casos me responde o seguinte, não falei não. Então vai a merda, né? Queria que eu fizesse alguma crítica, algum tipo de ponderação, porra, como sempre, aquela história da parceria caracu, que eu nunca entro com a cara, né? E o restante aí vocês... Porra, então, cara, assim, eu sempre faço isso. Não, olha, Josi, a assessoria lá, da secretaria, está sempre lá, solícita, manda mensagem para ela, fala com ela, e aí 2 dias depois eu... Não, rapaz, eu esqueci, olha como é que era importante. Então é isso, gente, um abraço, muito obrigado, amanhã a gente está de volta às 3 da tarde com mais um programa Flávio Azevedo, um beijo no coração de todos, obrigado aos convidados, obrigado você que nos prestigiou, 17h40, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Valeu, minha gente. Vamos ficando por aqui. Flávio. Bem-vinda sempre, viu, Fran? Grande Flávio. Olha, viu, Fran? Nem mordeu. Estreou bacana aqui a nossa Arrasou, amiga, uma brilhante. Disse até que vai voltar. Ela é uma guerreira e família acolhedora também. O Átila, a Ágata, beijo em todos. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.